Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada Perfeita. Capítulo 26. FPS. Ryan pensava que sua vida era um jogo de RPG. Mate todos! Gritou um drogado do alto de um telhado, atingindo o carro de Ryan com uma submetralhadora, as balas incapazes de perfurar a blindagem. Em todos os lugares, o mensageiro ouviu o som de balas voando. Mate todos! Mas em algum momento ele se transformou em um FPS. Escondido atrás de seu carro com um protetor de ouvido na orelha direita, Ryan recarregou sua pistola enquanto lamentava a pintura do Plymouth Fury. Ao seu lado, Fortuna atirou por cima do ombro com uma pistola com uma das mãos e mandou uma mensagem ao telefone com a outra. Ela nem sequer mirou e suas balas sempre resultaram em um tiro na cabeça. Pelo menos ela passou a usar uma armadura branca e aerodinâmica para se proteger. Sério, um corte de cabelo feio e de repente o mundo não estava mais seguro? No total, 12 pessoas, incluindo Ryan e Fortuna, se esconderam atrás da cobertura de meia dúzia de carros e SUVs. A maioria eram capangas usando equipamento antimotim e portando armas de fogo poderosas, com uma exceção. Uma mulher com uma armadura pesada e vermelha acolchoada cujo design lembrava Ryan os quadrinhos Steampunk. Aquele genoma havia bebido o elixir marca de fogo e, como prometido por Vulcano, sua armadura aumentou sua pirocinese. Às vezes, ela olhava por cima do disfarce para lançar uma bola de fogo do tamanho de um carro no inimigo. Você sabia que enviar mensagens de texto durante uma luta é a primeira causa de acidentes com balas? Ryan perguntou a Fortuna, quando uma das janelas de seu carro explodiu, quebrada por um tiro de 20 milímetros. Estou mandando uma mensagem para meu irmão, ela respondeu com desdém, mal prestando atenção à batalha. A sortuda genoma nem se preocupou em se proteger, os atiradores tinham uma linha de fogo livre para acertar sua cabeça. No entanto, até agora todas as balas erraram por pouco o capacete. Félix, o gato átomo? Você sabe disso? Fortuna gemeu. Estou no meio de um tiroteio e ele não responde à irmã mais velha. Depois de recarregar, Ryan congelou o tempo por 10 segundos e espiou por cima do carro. Além da linha de proteção dos veículos, o comitê de boas-vindas refugiou-se dentro de 2 prédios de apartamentos semidemolidos, cercando a estrada principal que leva ao ferro velho. A maioria das paredes havia caído, mas os restos proporcionavam proteção suficiente aos atiradores. Quanto à estrada em si, os homens do Meta a bloquearam com uma barricada de lixo, deixando apenas pequenas aberturas para permitir a passagem de suas metralhadoras. O genoma marca de fogo do Auguste conseguiu colocar fogo na estrada, forçando os defensores a fugir ou morrer nas chamas. No entanto, não parecia que os atiradores ficariam sem munição tão cedo. Ryan atirou em 2 deles antes de se proteger enquanto o tempo descongelava. Ao longe, a oeste de sua posição, ele notou raios vermelhos perfurando as nuvens poluídas de Cidade Ferrugem. Pardal está fazendo, provavelmente. No total, Vulcano enviou 300 soldados para retomar Cidade Ferrugem, divididos em grupos por todo o distrito. A maioria deles eram paramilitares não sobre-humanos. Outros eram genomas que beberam um elixir falsificado. Pessoas como Ryan ou Assassino 7, com poderes originais, eram minoria no esquadrão. A segurança privada observou o esquadrão se mover dentro de Cidade Ferrugem sem reagir, talvez esperando que os Augusti e o Meta se massacrassem. Vulcan então implantou suas forças em todo o Ferro Velho, onde o Meta havia estabelecido seu quartel-general. Infelizmente, assim que o grupo de Ryan se aproximou dos arredores da área, foi recebido por homens armados. Vulcano aqui, Ryan ouviu através de seu fone de ouvido. Como está a situação? É um concurso de campistas aqui, respondeu o mensageiro. São os dias ruins de terremoto de novo. Mas meu carro está bem. Sim, isso é o importante, respondeu Fortuna com um tom atrevido. Se alguém pudesse nos ajudar, seria ótimo. Tenho um encontro hoje à noite. Você vai esperar, respondeu Vulcano, embora ela parecesse bastante indiferente. Cancel e Pardal estão ocupados lidando com Gêmeos e Sarin, e eu estou totalmente ocupado lidando com bucha de canhão. É uma chatice persegui-los de casa em casa. Nenhum sinal de chuva ácida ou Adam? O mensageiro perguntou. O líder do Meta era seu alvo principal, já que Vulcano acreditava que só ele mantinha seu grupo unido. Se ele morresse, os psicopatas se fragmentariam e se tornariam controláveis. Assustado? Fortuna o provocou, colocando o celular de volta em um dos bolsos da armadura. Francamente, eu poderia passar sem a chuva ácida, Ryan respondeu, não tendo pressa em morrer para ela novamente. Nossos poderes interferem uns nos outros. Ela pode prever minhas mudanças e combatê-las. Então Fortuna ficará com você, declarou Vulcano. Escolha sábia. Não importa o quão poderosa ela fosse, chuva ácida precisava de armas, facas e armas para matar. E o código de trapaça de uma superpotência de Fortuna permitiu que ela os neutralizasse. E não, nenhum sinal disso ainda. Estranhamente, nem de nenhuma das grandes armas. Por que eu tenho que ficar com aquele maníaco? Fortuna reclamou, enquanto seu genoma de fogo incendiou o chão de um prédio com uma bola de fogo bem posicionada. Você não pode me enviar com Greta? Você vai ficar com o save rápido porque eu mando, pirralho. Eu sou mais velho que você. Não desperdice minha paciência, Fortuna. Limpar a periferia já é mais cansativo do que eu esperava, então não estou com vontade de ouvir suas reclamações. Claramente Vulcano não achava que a batalha duraria tanto tempo. O Meta tinha muito mais soldados de infantaria do que o previsto. Ryan congelou brevemente o tempo e olhou por cima da capa para avaliar a situação. Para seu horror, um novo atirador esquelético apareceu dentro do prédio esquerdo, juntando-se a outros 2 homens com o que parecia ser um arcaico lançador de foguetes. Lançador de foguetes à esquerda. Ryan gritou um aviso enquanto o tempo recomeçava.
Como a Metagang recrutou tantos malucos? Prontinho, uma voz ecoou pelo fone de ouvido. Mortimer de repente atravessou uma parede atrás do ninho de atiradores no prédio esquerdo, pegando-os de surpresa. Mortimer foi o único membro de seu esquadrão de ataque que entrou em campo sem armadura, talvez porque isso interferisse em seu poder. Pelo que Ryan tinha visto, o assassino podia atravessar superfícies, desde paredes de blocos de concreto até o solo terrestre. De qualquer forma, Mortimer massacrou os idiotas com uma submetralhadora e depois atravessou o solo num piscar de olhos. O homem com lançador de foguetes caiu através de uma parede destruída, caindo no chão. 13 Mortimer regozijou-se através do fone de ouvido. Estou liderando. Não por muito tempo, Morte. Fortuna disparou uma bala. 2 atiradores caíram do telhado do prédio direito. Ryan estava prestes a participar do concurso de matança quando a realidade da situação o atingiu como um servo diante de um farol. Ela matou 2 pessoas com uma bala. Ela matou 2 pessoas com uma bala. Como funcionou? Ryan perguntou. Como funcionou? Não sei, respondeu Fortuna encolhendo os ombros, divertida com sua confusão. O mundo simplesmente se curva aos meus caprichos. Ryan parou o tempo e passou os 10 segundos inteiros olhando a cena e tentando decifrá-la. A bala ricocheteou no crânio de um atirador e matou outro? Quando percebeu que não tinha uma explicação lógica, voltou-se para Fortuna à medida que o tempo recomeçava. Posso cortar seu pé? O que? Por quê? Porque se for parecido com um coelho, quer um pouco dessa doce sorte. Na verdade, vá blep você mesmo, seu louco, sem teto, seu louco sem teto. Ryan observou sua lamentável tentativa de improvisação, balançando a cabeça. Você é uma decepção. Fortuna soltou um rosnado furioso, levantou-se de trás do carro e disparou uma saraivada de balas contra os defensores. Quando ela esvaziou a revista, a luta de repente parou abruptamente. Ryan espiou por cima do carro, assim como o resto dos Augusti. Eles só enfrentaram cadáveres com buracos no crânio. 18, declarou Fortuna, com fumaça saindo do cano de sua arma. Eu ganhei. Eu ligo para Axe, queixou-se Mortimer. Você trapaceia. O grupo deles provavelmente matou 50 pessoas no total e perdeu apenas um capanga baleado no início do tiroteio. Tal era a lacuna entre os seres humanos normais e os genomas. Fique aqui e proteja a área até que eu dê novas instruções, ordenou Vulcano. Terminarei em 1 minuto. Os Augusti espalharam-se pelo perímetro, mas Ryan não se juntou a eles. Em vez disso, ele se concentrou no que realmente importava para ele. Sua fúria de Plymouth. Meu carro está bem. Ryan soltou um suspiro de alívio depois de revisar o motor e as peças principais. As ligas protetoras resistiram ao tiroteio. Terei que consertar as janelas, mas nenhum dos sinais vitais foi atingido. Os sinais vitais? Vulcano refletiu pelo interfone. Seu carro tem coração em cima do cérebro. Todos os carros têm coração, mas nem todos conseguem ouvi-lo. Poético. Ryan ouviu uma explosão do lado de Vulcano e depois nada. Ela deve ter atacado Michael B com seus inimigos. Tudo bem, tudo claro da minha parte. Cancelar, Pardal? Sarin e Gêmeos recuaram, respondeu Pardal, sempre profissional. Temos controle sobre as estradas principais. E eles são grandes perdedores sobre isso, disse Mortimer, sua voz ficando rouca enquanto ele pigarreava. Olhe para o céu. Ryan fez isso, notando nuvens ácidas espalhadas acima do ferro velho e estendendo-se em direção aos arredores. Chuva ácida. Felizmente para ele, as nuvens se moveram para o oeste, então ela era problema de Pardal e Cancel desta vez. Eles enviaram fracos para nos atrasar até que pudessem montar um contra-ataque com seus rebatedores pesados, adivinhou Vulcano. Mas eu me pergunto como eles recrutaram tanta mão de obra para recorrer. Eu calculei mal. Isso é lixo para você, Ryan respondeu. O mensageiro estava bastante otimista. Se o Meta lutasse para montar uma defesa, isso significava que o ataque os pegaria de surpresa. Ele sempre poderia refinar o plano em um ciclo futuro, transformá-lo em uma guerra relâmpago. Não entendo o plano de Adam, murmurou Vulcano. Agora que temos controle sobre as estradas, ele não poderá reabastecer e chamaremos reforços. Como ele espera quebrar o cerco? Ele é um campista, disse Ryan. Não se trata de vencer, trata-se de gozar com nossas lágrimas de frustração. Chefe, só vejo montanhas de lixo da minha colônia, disse Mortimer. Parece que eles estão mudando. Nós avançamos? Pardal perguntou. Poderíamos atacá-los em um ataque de pinça. Vulcano descartou a ideia. Vou voar e fazer um reconhecimento primeiro. Mantenha a estrada, definitivamente há algo suspeito acontecendo. Recebendo uma ordem oficial para descansar, Ryan assobiou para si mesmo, valsando pelo campo de batalha com sua arma. Mortimer estava no telhado do prédio esquerdo, observando a estrada como um falcão, enquanto Fortuna começava novamente a enviar mensagens de texto em seu telefone. O mensageiro checou as armas dos idiotas mortos, caso encontrasse alguma durão o suficiente para adicionar à sua coleção. Ao examinar as diversas armas de fogo, Ryan não pôde deixar de notar o logotipo da Dinamize em algumas delas. Fazia sentido já que a empresa era a principal fabricante de armas da região, mas suspeito. Quanto ao arcaico lançador de foguetes, o mensageiro achou-o estranhamente familiar, como se alguém tivesse apontado para ele há não muito tempo. Uma dúvida passou pela cabeça do mensageiro, enquanto ele virava o corpo do atirador morto de costas, para dar uma boa olhada em seu rosto. Seu rosto careca e familiar. Pauli? Ryan disse, surpreso. Quem? Fortuna perguntou, desviando o olhar do celular. O mecânico de Cidade Ferrugem respondeu o mensageiro. Mas isso não faz sentido, ele odiava a Metagang. Eles devem tê-lo pressionado a servir, respondeu a mulher pomposa com a voz mais suave. Minhas condolências. Você estava perto? Uma vez ameacei jogar um pelúcia nele. Fortuna imediatamente voltou a enviar mensagens de texto e fez o possível para ignorar a existência de Ryan. O que? A voz de Vulcano passou de surpresa para pânico. Todas as unidades recuem. O que? Fortuna perguntou, guardando o celular. Mas estamos vencendo. Retire.
Eles têm tecnologia Meshon? Ryan ouviu o som de uma explosão, tanto à distância quanto através do fone de ouvido. Então, sem aviso, a atmosfera tornou-se opressiva. Ryan não conseguia definir uma palavra, mas não se sentia mais bem-vindo em Cidade Ferrugem. Ele sentiu centenas, milhares de olhos invisíveis olhando para ele em julgamento. O corpo do mensageiro entrou em uma reação de lutar ou fugir, seus músculos ficando tensos em alarme. Ele havia entrado na toca de um poderoso predador e agora tinha toda a sua atenção. O ataque psíquico pareceu se espalhar entre os Augusti, Fortuna deixando cair o telefone e de repente caindo de joelhos. Uma nuvem de energia amarela brilhou ao redor de seu corpo, um campo etéreo envolvendo-a. Uma força invisível empurrou-o de volta para dentro do genoma, comprimindo o Halo. Imediatamente depois, tremores sacudiram o solo, antes de se transformarem em um terremoto total. Ryan lutou para ficar de pé, enquanto alguns dos capangas tropeçavam e a estrada se dividia em grandes fendas. É a terra. Mortimer avisou pelo interfone. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o prédio onde ele estava desabou devido ao terremoto. O assassino passou pelos blocos de concreto que caíam e desapareceu em meio a uma nuvem de poeira. Ryan soube dela durante o interrogatório do ataque. Aquela psicopata poderia se fundir com uma área, fundindo seu corpo nela e ganhando controle psíquico sobre um determinado território. Adicione geocinesia a isso e você terá uma combinação verdadeiramente mortal. Mas aparentemente a informação deles calculou mal o alcance de seus poderes. Os tremores se espalharam por toda a Cidade Ferrugem, desabando todos os edifícios à vista em um catastrófico efeito dominó e espalhando poeira por todo o distrito. Fortuna gritou um aviso enquanto os edifícios desabavam, chovendo destroços sobre eles. Os Augusti correram em todas as direções, incluindo Ryan, mas alguns dos capangas logo foram enterrados vivos sob blocos de concreto de qualquer maneira. O que está acontecendo? Fortuna entrou em pânico enquanto a nuvem dourada ao seu redor começou a ficar cada vez mais fina, ameaçando desaparecer completamente. Os detritos que passaram pela aura amarela erraram milagrosamente o genoma, mas aqueles que o evitaram atingiram sua armadura perfeitamente. Eu não posso ser atingido. Fortuna entrou em pânico, finalmente recebendo o memorando de que sua vida estava em perigo. Nada pode me atingir. Entre no meu carro. Ryan gritou um aviso, correndo para seu Plymouth. Acima, foguetes avançados perfuravam as nuvens de poluição, caindo sobre elas como uma chuva de flechas. Ryan contou dezenas, se não centenas deles. Enquanto o mensageiro alcançava o capô do carro, o campo de Fortuna entrou em curto-circuito e ela tropeçou nos escombros. Antes que Ryan pudesse reagir, ela foi enterrada sob uma chuva de pedras e poeira. Ela provavelmente sobreviveria com a armadura, mas precisaria de ajuda para escapar. Qualquer que fosse a força invisível que tivesse tomado conta da área, ela interferiu na sua sorte. Ryan parou o tempo e, para seu imenso alívio, descobriu que seu poder não havia sido afetado. Deve ter sido o caso de Amarelo interferindo com outro Amarelo, em vez de algo tão ameaçador como a negação de Cancel. No entanto, mesmo enquanto disparava contra os mísseis na tentativa de detoná-los antes que atingissem o solo, Ryan só conseguiu fazer isso em 10 segundos. A maioria dos projéteis caiu quando o tempo recomeçou, o mensageiro foi jogado para trás por uma enorme explosão. Tudo ficou branco e silencioso por um momento. Ryan demorou vários segundos para recuperar a consciência. A metade esquerda de seu corpo queimou, a carne queimada até os ossos e a poeira penetrou em sua máscara. Precisamos de reforços. Pardal gritou pelo interfone, a risada maníaca de chuva ácida ecoando ao fundo. Vulcano? Estou tentando. Vulcan retrucou, sua voz quase encoberta pelo barulho de tiros. Ryan? Fortuna? Responda, droga. Em todos os lugares, Ryan só conseguia ver crateras em chamas, cadáveres e pedras quebradas. Nuvens de fumaça encheram os céus poluídos de Cidade Ferrugem, transformando a área em uma visão do inferno. O bombardeio devastou toda a zona de guerra. E pior, seu carro, seu amado carro, era um desastre fumegante. De novo não. O que o Meta tinha contra seu Plymouth? Pelo que podia ver, Ryan era o único sobrevivente. Os homens dos Augusti foram transformados em partes de corpos em chamas, até mesmo blindado. Mortimer pode ter sobrevivido se tivesse atravessado o solo, mas não respondeu pelo interfone. O mensageiro ouviu explosões tanto a oeste quanto a leste, e o Meta lançou um contra-ataque. Vulcano? Ryan ligou pelo interfone, mas não obteve resposta. Devo ligar para viver para pedir ajuda? Ele só recebeu um ruído estático como resposta. Algo interferiu em suas comunicações. E então, emergindo das ruínas e elevando-se sobre os escombros, a fonte do ataque apareceu para acabar com ele. Era uma máquina colossal azul escura, com 12 metros de comprimento e 4 de largura. 6 pernas de metal carregavam seu corpo, enquanto uma cauda semelhante a um escorpião atirada para trás, a ponta substituída por algum tipo de canhão laser. Lançadores de mísseis cobriam as costas do mecha de guerra, enquanto 2 lança-chamas e torres formavam a cabeça. Tentáculos de arame serpenteavam através de pequenas rachaduras na blindagem. Uma engrenagem prateada com um M estilizado no centro foi pintada na frente. Símbolo de Meshon. O enorme mesh era claramente um de seus robôs, reaproveitado pelo Meta em uma plataforma de armas. Pelos tentáculos de arame que escorregavam pelas rachaduras, Ryan adivinhou que o psicochoque o pilotava de dentro, usando sua biologia peculiar para sequestrar os centros de comando da máquina. Mas o robô não foi eliminado. Parecia imaculado e saído do armazenamento. Pequeno César. A voz de psicochoque saiu do mecanismo de guerra, assustando o mensageiro. Que surpresa! Eu venho com uma caixa de presente. Ryan brincou, lutando contra a dor. Onde está Canibal? O psico respondeu, fio saindo de uma fenda fina na blindagem do mesh, enquanto seu canhão apontava para save rápido. O que você fez com o corpo? Eu o dei para cachorros, para brincarem.
Psychochoque respondeu à piada abrindo fogo, o canhão disparando um enorme raio vermelho direto para o mensageiro. Tendo sobrevivido ao seu carro e não vendo sentido em continuar após tal massacre, Ryan fez uma pose dramática e abraçou a luz. Foi em 8 de maio de 2020 pela nona vez, Ryan não se lembrava e não se importava muito. Ele adivinhou que o loop anterior não tinha sido sua corrida perfeita no final, e claramente ainda havia espaço para melhorar. O ataque de Vulcano deu terrivelmente errado e agora ele precisava considerar o que fazer a respeito. Ele agora também sabia onde Len estava e como contatá-la sem dever um favor ao Carnaval ou aos Augusti. Uma conexão que ele havia ignorado e que agora lhe parecia tão óbvia. O meta subvertendo os habitantes de Cidade Ferrugem e tendo um dos mechas de guerra Meshon na reserva foi motivo de alarme. Eles também claramente tinham acesso a armas fabricadas pela Dynamis, e o fornecimento de elixires implicava algum tipo de conexão entre as duas organizações. Espere. O meta que Ryan capturou nos loops anteriores dizia que os robôs protegiam o bunker que queriam acessar. Máquinas poderosas o suficiente para lutar contra uma gangue de psicopatas. E Meshon era famoso por seu exército de robôs. Tenho um mau pressentimento sobre isso, Ryan murmurou para si mesmo. O meta destruiu seu carro, matou-o várias vezes e finalmente apagou o loop quando ele finalmente conseguiu confrontar Len. Agora era a hora da guerra. Capítulo 27. Fragmento passado. Os crimes de Augusto. Região da Campânia, Itália, dezembro de 2008. Giulia Costa cuidava da sua horta, acelerando o crescimento do trigo. À medida que uma aura verde fluía pela planta, ela produzia frutos roxos, cheios de nutrientes. Ela passou semanas ajustando a proporção exata de proteína, melhorando sua resistência ao frio e aumentando a capacidade da planta de remover poluentes do solo. O poder verde de Giulia era ativado sempre que ela tocava um ser vivo, permitindo-lhe entender intuitivamente como seu corpo funcionava, até o nível genético. Ela poderia fazer pequenas edições no DNA, criar novas espécies a partir de um único progenitor. Esta planta especial era apenas uma das muitas culturas experimentais que cresciam dentro da fazenda. Trigo capaz de prosperar em áreas poluídas, milho absorvendo radioatividade ambiental. Seu terreno pessoal era um conjunto estranho e colorido de construções florais únicas. Embora o sol já tivesse se posto, a luz brilhou sobre ela, fazendo a bióloga de 30 anos parar no meio do caminho. Giulia, uma voz masculina ecoou acima dela, soando como brasas consumindo madeira. Ainda trabalhando a esta hora? Olá, Leonard. Giulia ergueu a cabeça para o homem voando 4 metros acima dela, uma figura em forma humana de chamas e luz ofuscante. Eu poderia dizer o mesmo de você. Mesmo quando diminuía a luz que seu corpo produzia, era difícil olhar para Leonard Graves. Seu elixir vermelho deu-lhe a capacidade de se transformar em um sol vivo, transformando sua carne humana em chamas solares e dando-lhe controle sobre sua própria gravidade. Leonard uma vez disse a ela que ele sempre suprimia a maior parte de seu poder, para não incinerar cidades inteiras com sua mera presença. Ao contrário de muitos genomas, o líder do carnaval sempre usou seu nome verdadeiro, acreditando que isso o tornava mais responsável e confiável. Isso não impediu as pessoas de lhe darem um apelido, digno de seu poder esmagador: Leão, o Sol Vivo. Infelizmente, o pobre homem queimava suas roupas sempre que se transformava. O poder ilimitado trazia desvantagens. Seu marido está aqui? Leonard perguntou a ela. Eu tenho notícias. Ele está colocando Giulia para dormir, ela respondeu. Você finalmente está seguindo em frente? O homem impetuoso assentiu com uma pitada de arrependimento, sua presença atraindo alguns olhares. A essa hora, a maior parte da comunidade ainda estava acordada. Os agricultores patrulhavam as muralhas, cuidavam dos campos ou simplesmente jogavam dados ao ar livre. A fazenda da família Costa incluía uma casa grande, barracos, celeiro, fazendas e vários currais para animais. 2 dúzias de pessoas viviam na propriedade, a maioria refugiados que Giulia e seu marido acolheram após o início das guerras do genoma. Com o tempo, a comunidade construiu muros e fortificações de madeira ao redor da propriedade, para impedir ataques de bandidos e saqueadores. Na verdade, um desses ataques foi como Giulia conheceu Leonard. Seu carnaval matou um líder bandido do genoma que aterrorizava a região, e depois ficou por perto para garantir que as comunidades locais pudessem se sustentar. Seu marido Bruno, um homem musculoso e bonito, com cabelos pretos e olhos azuis, saiu do celeiro sorrindo ao ver Leonard. Ele tinha muitas facas em volta do cinto, pois seu poder lhe permitia tornar qualquer lâmina tão afiada que poderia cortar qualquer coisa. Madeira, aço, diamante, nada poderia resistir a ele. Quando ouviram falar de seu poder, a maioria das pessoas acreditou que Bruno era algum tipo de assassino durão, mas não poderiam estar mais longe da verdade. O marido de Giulia era a pessoa mais doce e saudável do mundo, e os únicos seres vivos em que ele usou seu dom foram o gado. Foi essa gentileza que a fez se apaixonar por ele em primeiro lugar. Giulia mudou-se para a Campânia em 2002 para investigar o elevado número de cancros na região para o seu doutoramento. Tese. Ela entrevistou Bruno como parte de sua pesquisa, e o que começou como um projeto acadêmico se transformou em um casamento feliz, e então aconteceu a última Páscoa. Aquela caixa de maravilhas. Giulia ainda não entendia por que sua família havia sido selecionada para receber uma. Por que um casal no meio do nada recebeu elixires? Por que aquele alquimista maníaco distribuiu algo tão perigoso? Antes que ela percebesse, o mundo de Giulia virou de cabeça para baixo. Um louco devastou Salerno numa violência alimentada pelo poder. Um ditador totalitário do genoma chamado Meshon assumiu o controle da Europa Central e toda a Itália foi bombardeada até a Idade da Pedra.
Como a fazenda familiar estava localizada longe dos centros populacionais, foi poupada da destruição. Bruno decidirá ficar escondido ali, esperando a poeira baixar. Isso nunca aconteceu. Bruno, Julie, foi um prazer, disse Leonard, mas infelizmente chegou o dia da mudança do carnaval. Então finalmente chegou a hora, hein? Bruno disse, claramente triste. Faz apenas 2 meses, mas para mim você faz parte da paisagem agora. Ah, talvez um dia, quando a paz retornar, eu construa uma casa aqui perto. Embora não conseguisse ver o rosto dele através das chamas, Julie estava convencida de que Leonard estava sorrindo de orelha a orelha. A Campânia é uma região tão bonita. Era. Mesmo o caos desenfreado não poderia mudar isso. Então isso é um adeus, não uma despedida, disse Julie com otimismo. Você é sempre bem-vindo entre nós, disse Bruno. Julia será mais triste. Ela te chama de tio Léo agora, sabe? Quando o tio Léo virá? Julie imitou a filha com uma risada. Tio Léo é o melhor tio. Leonard riu em resposta. Ah, pare, você está me fazendo querer tanto ficar, disse ele, antes de suspirar. Prometo que voltarei no aniversário dela. Vou mantê-lo firme nisso, respondeu Julie. Sua filha é o futuro, em mais de um aspecto, disse Léo. Devemos lutar para que nossos filhos cresçam felizes. Não importa os fardos que eles suportarão. Sim, o fardo dos poderes. Bruno e Julie conceberam sua filha logo depois que cada um tomou seu elixir. A filhinha deles ainda não havia manifestado poderes, mas já apresentava sinais de mutações secundárias no genoma. Resistência a doenças e toxinas, órgãos endurecidos, cura acelerada. Um genoma de 2ª geração. Julie suspeitava que esse sempre fosse o objetivo do alquimista. Promover uma nova raça de super-humanos capazes de procriar, uma espécie que logo substituiria o Homo sapiens, até que a velha humanidade desaparecesse como os neandertais. Há uma nova organização agitando a Calábria, disse Léo. Eu pensei que você deveria saber. A Ndrangheta não controla a área? Bruno perguntou. A máfia calabresa assumiu o controle da região depois que alguns de seus membros receberam elixires, dominando as autoridades locais. Eles fizeram, Léo respondeu. Eles foram exterminados. Apagado? Bruno franziu a testa. Como, hein? Apagado. Homens, mulheres e crianças. Léo cruzou os braços em chamas. O responsável é aparentemente uma ramificação da Camorra, mas 10 vezes mais mortal. Quer unir as famílias da máfia sob uma única bandeira e se encontrar resistência, os seus genomas não deixam sobreviventes. Tornou muito difícil rastrear os seus membros, e as comunidades que eles subvertem nem sequer falam com pessoas de fora. Você vai lutar contra essas pessoas? Julie perguntou a ele, preocupada. A Calábria não ficava muito longe da Campânia. O poderoso genoma vermelho balançou a cabeça. Petia quer que nos movamos para o norte e lutemos contra Meshon. Ela ouviu desenvolver armas orbitais em alguns anos, com consequências catastróficas no futuro. E uma nova psicose em França, a peste maníaca, é uma pandemia viva cujo perigo cresce exponencialmente quanto mais tempo ela permanece ativa. Como Julie temia, havia tantos genomas perigosos por aí. Alguns deles eram ameaças existenciais para a humanidade como um todo, e o Carnaval de Leão não poderia estar em todo lugar. Mesmo agora, Meshon, os senhores da guerra do genoma e os remanescentes dos militares pré-bombardeio lutaram pelo controle do deserto que criaram. As guerras do genoma, como as pessoas chamavam. Os combates foram muito piores ao norte da Itália, mas isso não significava que o sul estivesse seguro. Com o colapso da civilização, a humanidade abraçou tanto seus piores como seus melhores instintos. Saqueadores, psicopatas e bandidos vagavam pelo campo, mas Bruno acolheu muitos refugiados dentro da fazenda e eles formaram uma comunidade estável, que esperançosamente ajudaria o mundo a se curar. Teremos cuidado, prometeu Bruno, colocando a mão na cintura de Julie. Por favor, façam isso, disse Léo, dando-lhes um aceno final. Beije Julia por mim. E assim, Leonard Argraves voou para longe, movendo-se pelo céu noturno na velocidade de um caça-jato. Ele nunca gostou de discursos longos. Bruno segurou sua esposa nos braços. Vou sentir falta dele. Eu também, disse Julie. A região parecia segura com o carnaval próximo. Mesmo que sua comunidade e seus bairros pudessem se defender, ninguém ousava brigar com o maldito sol. Mas muitas pessoas precisam da ajuda dele muito mais do que nós. O marido assentiu, olhando para as colheitas. Eles estão prontos? Sim, ela disse. Antes eu teria dito que introduzir novas espécies no ecossistema é uma péssima ideia, mas eu preferiria milho roxo do que milho brilhante, Bruno riu, Julie balançando a cabeça com sua piada idiota. Ele a beijou nos lábios. Eu te amo. Eu também te amo. Os tempos podem ser difíceis, mas eles iriam vencê-los. Eles passaram alguns minutos se beijando até que alguém ousou interrompê-los. Era Benny, um dos guardas. O único fazendeiro mais alto que Bruno, que nunca ia a lugar nenhum sem sua fiel espingarda. Desculpe, chefe, ele se desculpou. Mas preciso impedi-lo antes que você passe da segunda base. Bruno riu, desfazendo o abraço com a esposa. O que é? Temos uma visita. Um viajante solitário que pede hospitalidade. Nesta hora, Julie franziu a testa. Isso acontecia com frequência, mas poucas pessoas ousavam viajar à noite hoje em dia. Que tipo de viajante? Bruno perguntou. Claramente um genoma todo brilhante e cromado, respondeu Benny. Tinha que ser assim, viajar sozinho à noite por estradas inseguras. Ele diz que vem trazendo presentes e traz um cavalo cheio de suprimentos. Combustível, armas, comida. Não foi a primeira vez que outra comunidade enviou um comerciante para a Fazenda Costa. Na maioria das vezes trocavam alimentos por ferramentas encontradas. Infelizmente, alguns comerciantes eram saqueadores disfarçados, explorando uma comunidade para um ataque futuro. Certa vez a fazenda permitiu a entrada de todos, mas depois que um incidente lhes custou 3 pessoas, o grupo ficou muito mais cuidadoso. Não podemos deixá-lo entrar, disse Julie a Bruno. Eu sinto muito, mas
Podemos oferecer-lhe comida e água, mas não temos teto, disse Bruno a Benny. É isso, ele diz que vai apenas dar presentes e depois ir embora, respondeu Benny. Mas ele quer falar com você pessoalmente, Bruno. Meu? Sim, ele ouviu falar do seu poder e está curioso para vê-lo em ação. Aparentemente, ele pesquisa superpoderes e está curioso para ver se você realmente consegue cortar alguma coisa. Isso foi estranho. Julie trocou um olhar preocupado com o marido, que estava claramente desconfiado. Quantas pessoas estão acordadas? Bruno perguntou a Benny. Piero, Dona, Alice e Luca mantêm as armas apontadas para sua linda cabeça, respondeu o homem, colocando o cano da espingarda no ombro. Eu disse aos outros para prepararem suas armas, só para garantir. Ok, vou conhecê-lo. Felizmente é apenas paranoia falando. Bruno colocou a mão no ombro de Benny. Confio minha esposa a você, meu amigo. Sim, claro. Benny ficou instantaneamente tenso, levando isso a sério. Não brinque com isso, Julie repreendeu levemente o marido, mas ele acenou com a mão antes de seguir em direção aos portões principais do acampamento. Ela olhou para Benny, que se mexia sem jeito. Desculpe, senhora. Não sou bom em conversas casuais. Benny, pare de me chamar assim, disse Julie exasperada. Você está lá há 3 anos. Acredito que poderíamos conversar pelo primeiro nome. E ainda vou ligar para você de mãe até que Julia tenha idade suficiente para assumir. A bioquímica balançou a cabeça antes de retornar ao seu jardim. Com as armas nucleares e as pragas devastando a costa oeste, Julie esperava introduzir essas novas espécies para lutar contra a poluição ambiental. De acordo com as suas projeções, seriam necessários apenas 5 anos para purificar o ar e o solo de Itália de volta ao seu nível pré-apocalipse, e 10 para desfazer as degradações causadas pelas atividades industriais da humanidade. Com o tempo, toda a terra se tornaria um jardim. Nunca vou me acostumar com isso, disse Benny, enquanto a observava usar seu poder no trigo. Não sou religioso, mas isso me faz pensar se Deus existe. Isso não foi um ato de Deus, respondeu Julie. Ela ouviu um trovão estrondoso, perguntando-se brevemente se uma tempestade se aproximava. Mas o céu estava claro, sem nuvens. Chance. Apenas um experimento de uma mente brilhante, mas distorcida. Ela não poderia explicar de outra maneira. Deus não seria tão cruel a ponto de criar monstros como Meshon e libertá-los no mundo. E de repente um raio atingiu a fazenda. Um clarão de luz carmesim encheu a visão de Julie, como se um trovão tivesse atingido a terra bem na sua frente. Ela ouviu um estrondo poderoso vindo direto da entrada, enquanto a fazenda tremia. Ela se virou e quando sua visão voltou ao normal, havia um buraco em chamas onde antes ficavam os portões principais da fazenda. Bruno? Julie imediatamente entrou em pânico, correndo em direção à entrada antes que Benny pudesse impedi-la. O sistema de alarme da fazenda foi acionado, sinalizando um ataque enquanto a fumaça se espalhava em todas as direções. Quando Julie chegou perto o suficiente, foi recebida com uma cena de horror. Uma força poderosa explodiu as pessoas através das fortificações da fazenda, com força suficiente para destruí-las. Os cadáveres foram dispersos no chão, totalmente atacados. Julie mal conseguia reconhecer Dona entre eles, pois a maior parte de seu corpo havia sido incinerada. Piero havia perdido a cabeça, Julie só o identificou graças à sua marca registrada camisa azul, agora pintada de vermelho. E o Bruno estava entre eles. Ambas as partes dele. Um raio atirou o marido através dos portões, rasgando-o ao meio abaixo da cintura. Julie soltou um grito de horror quando a fazenda mergulhou no caos total. Os guardas correram para a brecha com armas, enquanto os não combatentes fugiram para dentro da casa. Relâmpagos vermelhos surgiram da fumaça, dividindo-se e dobrando-se nos cantos. Os raios massacraram todos em seu caminho, incinerando corações ou detonando crânios, antes de se espalharem de uma pessoa para outra. Julie viu 8 pessoas que ela conhecia há anos morrerem em um instante. Outro raio mais poderoso atingiu a casa principal da fazenda, quebrando paredes e incendiando todo o local. Temos que evacuar, senhora. Benny gritou, agarrando-a pelo braço. Julie entrou em pânico. Julia está no celeiro. Uma estátua de marfim emergiu da escuridão e da fumaça, entrando confiante na propriedade. Seus olhos irradiavam um brilho carmesim, seu olhar atingindo qualquer um que visse com raios. Por um segundo, Julie pensou que fosse o próprio Zeus que desceu dos céus. Para este homem, este genoma tinha uma semelhança impressionante com a antiga divindade. Era uma figura alta e musculosa, com quase 2 metros de altura, com uma longa barba e uma coroa de louros dourada sobre o cabelo penteado. Ele parecia estar na meia-idade, combinando a confiança da velhice com a força de um homem maduro. Todo o corpo do intruso era uma estátua de marfim. Seu cabelo, sua carne e até mesmo seus olhos tinham um tom de branco não natural. Apenas sua antiga toga, sandálias e coroa de louros eram feitas de materiais normais. Talvez seu corpo tivesse sido transformado em uma liga alienígena. Talvez tenha sido um efeito de estase, congelando seu corpo no espaço e no tempo. Seja qual for o caso, ele manteve as mãos cruzadas atrás das costas, como um conquistador supervisionando seu novo território. E então, ele notou Julie. Benny imediatamente se moveu na frente dela, protegendo-a com seu corpo enquanto levantava a arma. Atrás de mim, senhora. O homem de marfim avaliou os dois com um olhar divertido. Isso lembrou a Julie um abutre olhando para um camelo moribundo, de um assassino brincando com sua vítima, antes de desferir o golpe de misericórdia. Hein, Costa? Ele perguntou ao notar Julie. Sua voz era profunda e irradiava autoridade. Quem diabos é você? Benny rosnou com raiva. Júpiter Augusto, respondeu o homem. Você se atreve a se chamar de Deus? Benny gritou, atacando o genoma com sua espingarda e abrindo fogo a queima-roupa. Uma saraivada de sua arma de fogo teria despedaçado um homem normal. Em vez disso, as balas atingiram o peito e se achataram com o impacto. Não, claro que não.
O Homem de Marfim deu um tapa em Benny com a mão esquerda. Os dedos percorreram o corpo de Benny como uma espada de ferro no papel, sua carne e ossos ficando quebradiços como terra com o impacto. O backhand arrancou o crânio do corpo e fez ambos voarem para o lado, matando o fazendeiro com um só golpe. Eu sou um. Julie congelou de horror com a cena sangrenta. A bioquímica estava um tanto acostumada com a visão de sangue e violência, mas nunca tinha visto tamanha brutalidade casual. Aquele homem havia assassinado sua amiga com o mesmo cuidado com que alguém mata uma mosca. E agora, aquele psicopata olhou para ela. Manipulação de relâmpagos e alguma forma de superforça. 2 poderes ao mesmo tempo. Um psicopata. Não, não é um psicopata. Apesar de sua ostentação egoísta, Julie não viu nenhum indício de loucura nos olhos daquele homem cruel. Nenhum desejo pelo sangue de outros genomas. Ela só viu uma arrogância zombeteira e um desrespeito a sangue frio pela vida humana. Ajoelhe-se, ele ordenou. Em vez disso, possuída por uma raiva vingativa, Julie correu para esse homem vil e bateu a mão esquerda em sua bochecha. Ele não fez nenhum movimento para detê-la, permitindo que ela ativasse seu poder. Embora ela nunca tivesse usado seu poder ofensivamente, ela abriria uma exceção para esse monstro. Ela causaria a quebra do DNA dele e destruiria seus órgãos. Faça-o pagar. Nada. Nenhum feedback. Isso, aquela coisa ignorou seu poder. Nem sequer o registrou como vivo. Isso não foi um pedido, disse o homem, erguendo a mão em um golpe de karatê, mirando no ombro esquerdo dela. Antes que Julie soubesse o que a atingiu, a mão dele cortou seu corpo como se fosse manteiga, o golpe cortou seu braço e a jogou de joelhos. Uma dor mais terrível do que qualquer coisa que ela já havia experimentado percorreu seus nervos, enquanto uma chuva de sangue fluía de suas veias. Ela soltou um gemido de agonia, seu corpo ficando entorpecido e frio. Triste, disse o monstro, embora não houvesse arrependimento em sua voz. Se você conhecesse a etiqueta adequada, eu poderia ter deixado você viver. Não tenho prazer em matar um dos escolhidos. Especialmente uma jovem viúva. Por que? Julie perguntou, lutando contra a dor e o choque. Você queria pegar as colheitas para você? As colheitas? Augustus olhou para o jardim dela com uma sobrancelha levantada. E eles? Ele não sabia? Então por quê? Por quê? Responda-me, ordenou o assassino a Julie, sem se preocupar em olhar para ela. Aos seus olhos, ela já estava morta. Os pensamentos de Julie de repente se voltaram para Julia, dormindo. Se ela distraísse aquele monstro, talvez ela pudesse fugir. Eles podem sobreviver em ambientes tóxicos e radioativos. Eles podem alimentar todos, ajudar-nos a salvar todos. Você tem culturas que podem alimentar a todos? Ele olhou para o jardim com interesse repentino. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se as colheitas pudessem durar, então. Mentiram para você, Augustus zombou dela com uma voz suave, os olhos brilhando com eletricidade. Os mansos não herdarão nada. Ele atingiu o jardim com um raio carmesim, incendiando o trigo, o milho, todas as culturas geneticamente melhoradas que Julie passou anos cultivando. Todo esse trabalho virou cinzas num instante. Depois do horror de ver o marido ser queimado vivo, Julie pensou que não iria gritar novamente. Mas ela fez. Ela gritou de desespero, enquanto a própria semente da esperança se consumia em chamas. O futuro veio até mim nesses elixires, disse o Homem de Marfim, perdido em pensamentos. Onde os não escolhidos não suportavam o poder, só eu o exercia em todo o seu potencial. Tal era a prova da elevada estima que o destino tinha pela minha família, que estávamos destinados a governar a Terra e a nova humanidade, uma vez que esta provação tivesse eliminado os indignos. Ele finalmente se dignou a desprezar Julie, seu corpo imponente lançando-a em sua sombra terrível. Se você me perguntar, disse Augustus com um tom suave e sereno, este planeta não foi bombardeado o suficiente. Por quê? Julie perguntou, implorando por uma resposta, lutando contra a perda de sangue e o desespero total. O que nós fizemos com você? O Homem de Marfim sorriu para si mesmo, achando algo engraçado na pergunta. No entanto, ele atendeu ao pedido dela. Era uma vez uma raposa que nunca poderia ser capturada, então o rei enviou atrás dela um cachorro destinado a sempre capturar sua presa. Júpiter, vendo o paradoxo, retirou os 2 animais do mundo e os transformou em constelações. O que você está? É por isso, respondeu Augusto, olhando com satisfação para o marido morto. Era eu, removendo um paradoxo do mundo. Uma força imparável não pode coexistir com um objeto imóvel. Um homem invulnerável não suportava uma lâmina capaz de cortar qualquer coisa. Este monstro brutal e cruel assassinou seu marido. Um homem gentil que nunca fez mal a outro ser humano porque um dia poderia se tornar uma ameaça? Você tem medo. Julie olhou para ele. Você tem tanto medo da morte? Os olhos de Augustus brilharam com uma raiva orgulhosa e ele ergueu as 2 mãos acima da cabeça de Julie, cerrando-as em punhos. Seu rosto não era mais de falsa serenidade divina, mas de fúria infernal e demoníaca. Ele bateu os punhos como um martelo no crânio de Julie e tudo ficou escuro. Augustus passou os minutos seguintes vasculhando a fazenda em busca de sobreviventes. O sangue da mulher Costa escorria de suas mãos, manchando sua pele de marfim de vermelho. Qualquer um que ele encontrasse, ele matava com raios. Homens e mulheres. Ele aprendeu esta lição em seus dias na Camorra. Não deixe ninguém vivo para perseguir uma vingança contra seu próprio sangue. Não cara sem problemas. Além disso, ele gastou recursos suficientes para desenvolver uma boa reputação. Não há necessidade de deixar ninguém complicar a narrativa com histórias perturbadoras.
O Genoma não gostou particularmente disso. Ele estava simplesmente protegendo sua família de futuras retaliações. Até onde ele sabia, Augusto podia ser invulnerável, mas seus parentes não. Mesmo que cada um tivesse tomado um elixir, eles poderiam morrer. Como patriarca do clã Augusti, o futuro imperador da Itália não via sentido em correr riscos. Mas ele também não se arrependeu daquele massacre. A própria ideia desta comunidade o enchia de repulsa. Os Genomas existiam para governar a velha humanidade e não para servi-la. O Apocalipse foi uma provação para toda a humanidade, uma grande limpeza destinada a remover a corrupção, a negligência e a autoestima que envenenaram a Europa durante tanto tempo. Alimentar todos seria mimar os humanos, impedi-los de enfrentar o desafio. Os Genomas foram escolhidos para governar o novo mundo, como os deuses outrora guiaram a humanidade desde o Monte Olimpo. Entre os mundanos, somente aqueles que provassem ser dignos através de habilidade e serviço seriam elevados. Somente os melhores receberiam um elixir e seriam feitos. O resto viveria para servir e oferecer tributos. A vida deve ser conquistada, não dada. Uma pena que aquela mulher não pudesse ver essa verdade simples. Depois de limpar a superfície da vida, Augusto foi até os celeiros, ignorando as vacas e as ovelhas. O lugar devia estar fedendo, mas o Genoma não sentiu o cheiro de nada desde que consumiu seus 2 elixires. Ele também não precisava respirar, comer ou beber. Ele não sentiu nenhum sabor ou sensações táteis, a tal ponto que o abraço de sua amada esposa não lhe deu mais prazer. Até mesmo seu cabelo e barba não se moveram desde aquele dia. Tal era o fardo da invulnerabilidade. Protegeu o Genoma até mesmo de outros elixires, impedindo de consumir um terceiro. Mas Augusto poderia conviver com isso. Os céus sorriram bastante para ele e abominaram a ganância. Antigamente, o povo da Itália construiu o maior e mais próspero império que a terra já conheceu, e era o destino de Augusto trazê-los de volta à glória. Guiado por seu poder, o Genoma encontrou um alçapão escondido nos fundos, arrancando-o com as próprias mãos. Ao fazê-lo, notou uma pequena partícula da massa cerebral da mulher costa grudada em sua pele impermeável. Augustus enxugou-o com desdém, embora fosse necessária uma limpeza dedicada para remover o sangue. Ele desceu uma escada de madeira, entrando em um porão subterrâneo abaixo do celeiro. A maior parte do andar parecia ser composta por quartos, para abrigar os membros vulneráveis da comunidade, longe da vista. Uma escolha inteligente nestes tempos difíceis. Augusto ignorou os quartos vazios, parando em frente ao único ocupado, o lugar onde o último sobrevivente se escondeu. Lentamente, o senhor da guerra abriu a porta e entrou no quarto de uma criança pequena. Como não havia luz, Augusto ativou uma lâmpada com um raio, iluminando a sala. Suas paredes eram pintadas de azul e uma forma minúscula se encolhia sob o lençol. Eu vejo você, criança. Eu sei que você não está dormindo. Augustus podia sentir a eletricidade em todas as suas formas. Embora ele não pudesse manipular correntes fracas, ele poderia facilmente detectar a presença de seres vivos. A energia fluindo através de seus nervos denunciava sua presença. A criança, uma menina de não mais de 3 anos, espiou por cima do lençol, aterrorizada com aquele homem estranho se movendo dentro de seu quarto. Seus olhos eram azuis oceânicos, seus cabelos castanhos. Augusto avaliou a criança, reconhecendo os traços faciais de suas vítimas anteriores. Mercúrio avisara de que o casal Costa tinha uma filha, embora o senhor da guerra não esperasse que ela fosse tão jovem. Silêncio, Augustus disse, sentando na cama. Seus pais tinham poderes quando conceberam você? A garota não disse nada, intimidada demais para emitir qualquer som. Mas quando Augustus examinou as estranhas correntes que fluíam pelo corpo dela, tão diferente de um ser humano normal, ele a identificou como um genoma, uma segunda geração escolhida. Se houver uma pequena chance de você ter herdado o poder de seu pai, disse Augusto, acariciando gentilmente os cabelos dela, então não posso deixar você viver. A menina começou a chorar, enquanto o genoma colocava a mão em sua boca para silenciá-la. Seria rápido. Ele simplesmente a fritaria viva com um raio ou quebraria seu pescoço. Uma morte instantânea e misericordiosa. Se ela sobrevivesse, certamente tentaria cumprir seu dever e vingar seus pais. Melhor matá-la agora, antes que ela se tornasse um problema. E ainda assim, ao olhar para aqueles olhos azuis, o mafioso não pôde deixar de sentir uma ponta de vergonha. Esse sentimento estranho não tinha lugar dentro dele, mas ele não conseguia eliminá-lo. Você me lembra minha filha, admitiu Augustus, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto da criança. Ela tem os mesmos olhos que os seus. Augusto não teve escrúpulos em assassinar uma criança, apenas não a sua. E quando aquela garota olhou para ele, parecia que ele estava prestes a estrangular o próprio sangue. Mesmo cobrir os olhos dela com a mão não o acalmou. Pensando bem, seu tenente e bom amigo Marte havia lhe contado sobre um certo problema recentemente. Um problema que esta criança poderia resolver com bastante facilidade. Talvez este fosse um sinal dos céus. Os deuses eram cruéis, mas também podiam mostrar misericórdia. Eu não vou matar você. Augustus gentilmente carregou o choro escada acima, as mãos ainda vermelhas do sangue da mãe dela. Algo melhor vem à mente. Capítulo 28. Corrida suicida. Depois de atacar Canibal com seu carro em todas as reinicializações anteriores, Ryan achou que ele havia ficado um pouco obsoleto. Então, desta vez, ele atingiu o psicopata com um caminhão. Ryan não conseguiu encontrar um japonês, mas o que ele emprestou deu conta do recado, quebrando as paredes e jogando o Canibal contra o balcão. O mensageiro desceu do veículo carregando uma bengala preta que havia comprado em uma loja na mesma rua. Canibal, há algumas coisas que não posso tolerar. O assassinato em massa? Ei, já vi coisas piores. Os raptos de crianças? Agora faz meu sangue ferver. Destruindo meu carro 3 vezes? Ryan balançou a cabeça. Eu não posso deixar isso passar, Canibal. Quem é, no final das contas, um caminhão causou muito mais danos do que um Plymouth Fury. Alguns dos ossos de Canibal quebraram com o impacto e ele lutou para se levantar. Quem diabos é você?
Você vê isso? Ryan apontou para seu chapéu. Este é o meu chapéu normal de mágico. O chapéu feliz. Ele jogou fora e mostrou a Canibal um novo chapéu coco preto. Este é o chapéu de guerra. Ryan vestiu e de repente pareceu muito mais intimidador. Você me conhece, Canibal. Sou um modelo de estabilidade mental e compostura. Estou bem ajustado. Mas agora que estou usando o meu chapéu de guerra? Ó garoto. Nossa, chega de senhor cara bonzinho. Farei coisas grandes e terríveis hoje. Vai ser ótimo. O que você está? Ryan bateu no joelho de Canibal com sua bengala, fazendo com que o psicopata quebrado caísse indefeso no chão. Barman, um moloco plus. O mensageiro ordenou ao assustado Renesco, antes de chutar Canibal enquanto ele estava caído. Isso vai me preparar para uma noite selvagem de danos materiais estúpidos, porque esse reinício seria um expresso. Curto, mas intenso. Depois de pagar a segurança privada, Ryan mudou-se para a cidade Ferrugem e parou o carro em frente à casa de Pauli. A cabeça e o torso do Canibal estavam no banco de trás. O mensageiro jogou o resto em uma lixeira. No final das contas, o psicopata teve grandes dificuldades em canalizar seu poder de gelo sem os braços e partes inferiores. Ou talvez tenha sido um desamparo aprendido no trabalho. Tenho uma coisa a confessar, disse Ryan, olhando para seu prisioneiro pelo espelho retrovisor. Tenho me sentido mal ultimamente. As coisas com Len realmente pesaram na minha cabeça, e ainda tenho muito trabalho pela frente para fazer as pazes com ela. Eu estava sem rumo, sem nenhuma missão principal ou distração, nem qualquer caminho claro pela frente. Não tive nenhuma distração para afastar o tédio e o pavor existencial. O esqueleto indefeso olhou para ele com uma mistura de terror e confusão. Mas agora estou descansado. Ryan disse, virando a cabeça para olhar o esqueleto morto nos olhos. Eu estou animado. Estou no topo do meu jogo novamente e tenho uma nova missão principal, para dar a toda a sua turma um cunhado que eles nunca esquecerão. O que você vai fazer comigo? Perguntou o psicopata, cada vez mais assustado quanto mais ouvia. Vamos viajar para lugar feliz, meu drogado. Ryan agarrou o crânio de Canibal, aproximando de seu próprio rosto. Lugar feliz. Alguém ajude. Canibal gritou, o mais alto que pôde. Alguém me salve. Mas ninguém veio. Ryan saiu do carro, empunhando a bengala, e valsou até o lugar de Pauli. Como era o primeiro dia do circuito, a metagangue ainda não havia colocado o lojista em serviço. Ele ergueu os olhos para Save rápido, seu olhar se transformando em um olhar furioso ao reconhecê-lo. Ei Pauli, meu velho amigo. Ryan anunciou sua presença inesquecível. Sou eu, Save rápido. Você? O lojista ergueu seu arcaico lançador de foguetes na cara de seu futuro cliente. Você se atreve a mostrar seu rosto aqui? Sim, eu sei que tivemos nossas diferenças, mas rapazes, Pauli tem um acordo para vocês. Ryan bateu no chão com a ponta da bengala. Quanto custa aquele míssil abraçador facial? Acontece que quando Pauli soube o que Ryan havia planejado, ele deu o lançador de foguetes de graça. Demorou 30 minutos para o mensageiro se preparar. Não foi a primeira vez que ele fez uma corrida suicida, então foi uma rotina bem lubrificada. Mas ele só tentou esse tipo de manobra quando não correu o risco de enfrentar um genoma capaz de matá-lo permanentemente. Embora o psicochoque fosse perigoso, o mensageiro estava confiante de que poderia eliminar o maníaco ou se matar antes de sofrer um roubo cerebral. Pela inteligência que ele reuniu nas reinicializações anteriores, o Meta não tinha mais ninguém capaz de ameaçar Lopes futuros. Pelo que Ryan sabia, as circunstâncias estavam certas, especialmente se ele pudesse eliminar chuva ácida mais cedo. Como Meta lutou para organizar um contra-ataque quando 300 soldados de infantaria invadiram seu território, então, logicamente, eles não deveriam esperar um lobo solitário. Afinal, quem seria louco o suficiente para atacá-los de frente, sem apoio e sem chance de sobrevivência? Não conte a ninguém, disse Ryan, dirigindo direto para o ferro velho com o sobretudo fechado para esconder a surpresa por baixo. O lançador de foguetes esperava no assento ao lado dele, ao lado de duas submetralhadoras, e o mensageiro colocou as manoplas dos punho-irmãos em suas mãos. Mas eu sou imortal. Acorrentado ao capô do carro, Canibal soltou um grito de horror enquanto o mensageiro dirigia pelas ruas de Cidade Ferrugem a toda velocidade. Além de vingar as 3 vezes que o Meta destruiu seu carro, nenhuma pontuação era pequena demais para ser acertada. Ryan achava que eles simplesmente mereciam ser eliminados. Eles sequestraram crianças, incluindo órfãos sob os cuidados distantes de Len, escravizaram civis, assassinaram pessoas sem provocação e apenas tornaram o mundo um lugar pior para se viver. Embora nem Dinamis nem os Augusti fossem perfeitos, alguns de seus membros eram boas pessoas. O mensageiro não poderia dizer o mesmo do Meta. Foi o último loop que resolveu tudo. Esses psicopatas eram simplesmente perigosos demais para serem deixados sozinhos, e Ryan precisava verificar pessoalmente aquele famoso bunker. Furtividade era uma causa perdida, pelo que o Sudário lhe dissera, e a Metagang organizaria rapidamente uma defesa se um grande grupo se movesse para seu território. Um ataque suicida de lobo solitário, rápido e imprevisível, parecia ter maior probabilidade de obter sucesso na coleta de informações. Ao se aproximar do ferro velho, Ryan levantou brevemente a máscara para consumir comprimidos vermelhos. Eram doses de fúria, uma droga desenvolvida pela Gênios para melhorar o combate. Aumentou a tolerância à dor, o tempo de reação, acelerou a produção de adrenalina e acelerou o metabolismo por 4 horas. Foi poderoso o suficiente para afetar até mesmo os genomas. Bem, depois disso a droga fazia o usuário vomitar por dias e aumentava o risco de derrames, razão pela qual Ryan nunca tomava durante corridas normais. Felizmente, isso não seria um problema para este.
Depois de passar pelo bairro em ruínas sem ser interrompido, Ryan finalmente avistou o ferro velho. Pilhas de carros, pilhas de lixo e guindastes ofuscavam uma cerca de 3 metros de altura encimada por arame farpado. Os itens metálicos pareciam organizados em montes de vários tamanhos, com o maior deles no centro. 2 psicos protegeram o ponto de entrada na cerca. Um deles era uma espécie de lagarto humanoide, de 2 metros de altura e escamas de várias cores. A outra era uma mulher pálida cujo corpo todo, desde os longos cabelos até o rosto enrugado, era branco como leite. Sua sombra, entretanto, era a de uma criatura monstruosa e demoníaca. Ryan identificou a mulher como gêmeos, mas não reconheceu o menino lagarto. Canibal? O menino lagarto gritou ao ver o carro se aproximando, seus olhos amarelos e reptilianos se arregalando ao perceber. Em resposta, Ryan gritou como furioso e acelerou. Valhalla! Gêmeos desapareceu instantaneamente em um flash de luz, mas o menino lagarto não foi tão rápido. Ryan o atropelou, o corpo soltou um baque ao voar contra a cerca próxima, seu corpo sacudido por uma corrente elétrica. Ryan dirigiu dentro de um labirinto de paredes de lixo com voltas e mais voltas. A droga fúria começou a fazer efeito, acelerando seus batimentos cardíacos, aguçando seus sentidos. Ele rapidamente cruzou o caminho de alguns psicopatas vasculhando a área, mongrel entre eles. O mutante levantou a cabeça em estado de choque ao vê-lo se aproximar, com os dentes cravados na carcaça de um grande rato. Ryan abriu a janela do carro, pegou uma submetralhadora e atirou em qualquer um que estivesse em seu caminho. Os membros mais rápidos do meta mergulharam no chão para evitar uma saraivada de tiros, mas Mongrel deu uma rajada completa no rosto, caindo de costas. Achei que a vida não tinha sentido, mas me enganei. Ryan gritou para Canibal. É o seu sofrimento. Causar-lhe dor é a minha razão de viver. Enquanto dirigia pelo labirinto em busca da entrada do bunker, Ryan ouviu o som de sinos ecoando pelo ferro velho. Alguém soou o alarme. Imediatamente depois, ele sentiu uma pressão invisível pesando sobre seus ombros. O mesmo efeito do último loop, antes de tudo dar errado. A sensação de alguém o julgando. A Terra. Então isso resolveu tudo. O Meta usou seu novo recruta como sensor, mas como Ryan havia adivinhado, não era um método de espionagem perfeito. Ele duvidava que alguém pudesse supervisionar uma área tão vasta como Cidade Ferrugem e prestar atenção a cada detalhe. Clicou durante a visita à casa de Pauli. Mosquito o emboscou na última vez que Ryan esteve lá, mas nenhum comitê de boas-vindas interrompeu o mensageiro hoje. Isso implicava que, como Canibal estava por perto, o sensor não prestou muita atenção ao Plymouth Fury. Ela deve ter confundido a situação com uma viagem de volta, especialmente porque Papai Osso havia saído em uma missão de assassinato horas antes. As paredes de lixo começaram a tremer e a chover detritos no Plymouth Fury, embora Ryan tenha se esquivado delas com habilidades de direção aprimoradas em inúmeras voltas. O mensageiro adivinhou que a Terra não poderia causar um terremoto dentro de seu QG, e sua geocinesia não parecia muito precisa. No entanto, nuvens ácidas começaram a aparecer nos céus. Ryan esperava algo assim. Considerando seu poder, chuva ácida só era eficaz em espaços abertos e, portanto, seria designada para defender a superfície. Movendo-se em direção ao centro, Ryan jogou granadas atrás dele, fazendo com que pilhas de lixo caíssem e condenassem as estradas atrás dele. Eventualmente, depois de uma viagem selvagem, o mensageiro finalmente chegou a uma torre de 20 metros de altura feita de carros enferrujados, escombros e itens domésticos, como máquinas de lavar. Como ele pensava, a base do marco havia sido escavada, revelando um túnel que descia abaixo da terra. Mosquito e chuva ácida guardavam a entrada. A mulher psicótica já sacava 2 facas. Em vez de prestar atenção nela, Ryan se concentrou em Mosquito. Depois de esvaziar a submetralhadora, ele a jogou pela janela e dirigiu direto para o monstro insetoide. O Mosquito olhou para cima, viu a morte se aproximando e estendeu as asas. Mas embora ele possa ter a aparência de um verdadeiro sugador de sangue, ele não conseguia se mover mais rápido do que um carro correndo a 240 km por hora. Ryan pegou o lançador de foguetes, abriu a porta e saltou antes da colisão. Canibal soltou um grito final, quando o Plymouth Fury atingiu o Mosquito de frente antes que ele pudesse voar para longe. Abóbora. O Mosquito morreu como sua espécie, preso no para-brisa. O Plymouth Fury terminou seu percurso dentro da torre de lixo, enviando pedaços de Canibal voando em todas as direções. O próprio Ryan conseguiu rolar no chão, mas a colisão com o chão rasgou parte de seu sobretudo. Um humano normal teria sua pele arrancada, mas para um genoma, os ferimentos eram superficiais. Sinto muito. Ryan se desculpou com seu carro enquanto se levantava, o Plymouth Fury enterrado ao lado dos restos mortais de Mosquito sob uma pilha de destroços. Vou compensar você mais tarde. Seu ladrão provocador. Chuva ácida gritou, atacando com uma destreza surpreendente, facas levantadas. Gotas de chuva tóxicas já caíram no chão, corroendo o chapéu de Ryan. Eu vou acabar com você. Obrigação. Honra. Coragem. Ryan apontou o lançador de foguetes para seu lindo rosto e apertou o gatilho. Sempre FI. Um míssil com rosto sorridente pintado voou direto para a chuva ácida, que se teletransportou para cima de uma parede de carros. O foguete mudou de direção e perseguiu o psicopata. Chuva ácida imediatamente se teletransportou para outra parede de lixo, apenas para o míssil abraçador facial persegui-la com ferocidade implacável e implacável. Ryan se alegrou com a visão. Ele teve a ideia quando Pauli o avisou que seu míssil abraçador facial poderia rastreá-lo em um loop anterior, mesmo que ele pudesse parar o tempo. Chuva ácida não era tão diferente do save rápido como lutadora, exceto que ela se movia pelo espaço em vez do tempo congelado. O míssil continuaria rastreando-a até atingir o psicopata ou ficar sem combustível, o que pode levar alguns minutos.
Até então, Ryan estaria no bunker, a ausência de chuva anulando o poder da chuva ácida. Ainda assim, Ryan correu apressadamente em direção ao túnel antes que a chuva ácida se transformasse em chuva torrencial. Ele jogou fora o lançador de foguetes antes de tirar a arma de bobina e a águia do deserto de debaixo do casaco, empunhando uma em cada mão. Ele desceu para o túnel, o fogo se espalhando no labirinto atrás dele. Ele não sabia quanto tempo levaria para os psicos do lado de fora abrirem caminho depois que ele derrubou algumas das paredes de lixo, mas ele poderia se encontrar cercado em breve. Ele teve que manter a iniciativa e adotar uma estratégia totalmente ofensiva. Quando Ryan avançou o suficiente, as paredes de terra ao seu redor tremeram. A terra deve ter descoberto suas intenções e tentado bloquear a entrada desabando-a. Se ela hesitasse tanto em fazer isso, significava que muitos de seus companheiros de equipe estavam lá dentro e corriam o risco de ficar presos também. Exatamente o que eu procurava, disse o mensageiro vítimas. Correndo contra o relógio, Ryan rapidamente chegou na frente de uma porta aberta com o símbolo de Meshon. A espessa construção de aço provavelmente pesava mais de 2 dúzias de toneladas e não desonraria o bunker da montanha Cheyenne. O meta claramente o abriu à força com algum tipo de arma laser, removendo as juntas e colocando o portão próximo à entrada. Um grupo de 4 drones dinamis protegeu a área, atacando imediatamente Ryan com as armas levantadas. O genoma parou o tempo e atirou em cada um deles com a arma helicoidal, os projéteis eletromagnéticos perfurando suas conchas de metal. Quando o tempo recomeçou, as diversas máquinas se transformaram em sucata e parafusos. Ryan adorava se desafiar, mas às vezes era relaxante jogar a vida no modo fácil. O mensageiro passou correndo pela porta de segurança antes que o túnel desabasse atrás dele, entrando em um longo corredor de metal. No segundo em que ele entrou, a pressão invisível desapareceu. Por alguma razão, o poder da Terra não foi levado para dentro do cofre. Ela provavelmente precisava de terra ou terra para servir de retransmissor para suas habilidades sensoriais. Ele testou brevemente sua parada de tempo, apenas para o caso de um efeito de negação de poder cobrir o bunker, mas felizmente sua habilidade funcionou perfeitamente. Janelas de vidro reforçado em ambos os lados do caminho permitiram que Ryan espiasse dentro dos hangares subterrâneos abaixo do ferro velho. O da esquerda segurava o mecha que Psicochoque pilotou no loop anterior, esperando no topo de uma plataforma. Ryan notou uma porta fechada embutida no teto, talvez para permitir que o robô se movesse rapidamente pela superfície. O hangar à sua direita, por sua vez, abrigava uma espécie de submarino de ficção científica, meio submerso dentro de uma grande piscina que provavelmente levava ao mar. Assim como seus irmãos, o símbolo de Meshon estava pintado nas costas. Humanos normais que Ryan presumiu serem engenheiros trabalharam em ambos os veículos. Então eles já haviam desenterrado esses mechas antes da chegada do mensageiro à Nova Roma. Isso tornou seus planos para uma guerra relâmpago muito mais complicados. O meta abriu à força cada portão do caminho e não se preocupou em fechá-los depois. A distância também abafava o som externo, então Ryan simplesmente entrou na sala no final do corredor sem ninguém o incomodar. Ele finalmente entrou em uma espécie de átrio, que o meta havia transformado em área recreativa. Bem iluminada, a sala incluía uma variedade de passatempos como mesa de sinuca, bar e até um fliperama Street Fighters. Considerando o número de portas de cada lado, parecia ser uma espécie de sala central. Ele também notou um elevador na outra extremidade do átrio, levando aos níveis abaixo. Um grupo de psicopatas, incluindo Sarin, estava na sala. A garota Materiais Perigosas estava atualmente empunhando um taco e mandando uma bola para um buraco, para a grande frustração de seus colegas mutantes. Ei, qual foi a causa do barulho? Sarin perguntou enquanto levantava a cabeça da mesa de sinuca, parando por não reconhecer Ryan ao lado. Sarin, Ryan ergueu suas armas. Você tem um namorado? A garota Materiais Perigosas olhou para ele confusa. Quem é você? Não quebre meu coração assim. Ryan atirou no peito dela com sua águia do deserto, o impacto a impulsionando para trás. Sou uma alma sensível. E então, o mensageiro abriu fogo contra os psicos surpresos enquanto ria como um maníaco. Para o meta, o horror de sobrevivência apenas começou. Capítulo 29. A Fúria. 6. Ryan contou 6 futuras vítimas no átrio enquanto abria fogo, incluindo Sarin. Alguns se protegeram, enquanto outros imediatamente o atacaram. Todos eram psicopatas e logo estariam mortos. Uma delas era uma mulher sem traços característicos, feita de tinta preta, com uma silhueta bastante sexy. As balas passaram por ela facilmente, embora a selvageria do ataque a tivesse atordoado brevemente. Outro era um cara mortalmente pálido, sem cabelo, vestindo apenas calças pretas. Embora parecesse doentio, ele tinha os músculos de um nadador olímpico. Ao contrário de seus companheiros, ele não se protegeu. Em vez disso, se esquivou das balas com reflexos sobrenaturais. O quarto psicopata na sala era um humanoide de terno sem quaisquer características faciais, nem mesmo orelhas ou olhos, e o quinto era um híbrido de jaguar humanoide. Ao contrário de seus parentes, aquele peludo levou alguns tiros no peito, mas sobreviveu. Quanto ao psicopata com tentáculos atrás do bar. Não com tentáculos. Olhando mais de perto, o que Ryan confundiu com tentáculos revelou-se braços translúcidos de energia carmesim. O mensageiro contou dezenas deles, erguendo acima do chão a cabeça de uma mulher desencarnada com traços asiáticos e longos cabelos negros. O nome dela provavelmente era Cara de Merda ou algo assim. Senhorita Chernobyl, uma vez eu lhe disse que não importa o que acontecesse, eu não a levaria a sério, disse Ryan, atirando em Sarin novamente antes que ela pudesse se recuperar e abrindo mais buracos em seu traje. Devido ao seu poder ofensivo esmagador, ele teve que eliminá-la primeiro. Adivinha? Eu ainda não sei. Sarin, quem diabos é esse cara? A mulher da tinta perguntou, seu corpo passando de preto para vermelho enquanto ela atacava Ryan. Isso lembrou brevemente o mensageiro de corrente sanguínea, para seu descontentamento. Seu ex. Eu não sei, tudo bem.
Sarin protestou enquanto rastejava no chão em direção à porta mais próxima, fumaça tóxica saindo dos buracos que Ryan abriu em seu traje. O gás corroeu as paredes metálicas do bunker, enferrujando-as. Estou vazando. Você pode recorrer à tinta e mudar sua cor? Ryan perguntou à mulher da tinta. Qual é o seu nome, Tinta Vinky? Máquina de tinta, respondeu a mulher com uma pitada de orgulho ferido, transformando as mãos em machados e tentando decapitar o mensageiro com elas. Acho que você não foi boa o suficiente para se chamar de máquina assassina, Ryan a provocou, parando o tempo por 3 segundos para sair do caminho dela. Considerando o poder dela, as balas dele não fariam nada com ela, então ele decidiu focar nos outros primeiro. A surpresa não duraria para sempre. Um teletransportador, alguém gritou enquanto o tempo recomeçava. Incógnito, desça e ligue para Frank. Faremos aquele viado dormir no chão. Cara de merda abriu a boca e cuspiu uma torrente de fogo em Ryan. O mensageiro se esquivou, o ataque atingiu uma parede e iniciou uma fogueira isolada. É um espaço fechado, sua puta estúpida. Cara pálido rosnou, agarrando bolas de sinuca numeradas e jogando-as em Ryan com uma precisão mortal. O meta pode trabalhar junto, mas claramente não tinham trabalho em equipe nem respeito um pelo outro. Parando o tempo por 5 segundos mais uma vez para evitar os projéteis, Ryan aproveitou a oportunidade para pisar em Sarin e então interrompeu sua retirada. Ao ver o homem sem rosto e de terno, incógnito, correr em direção ao elevador, o mensageiro atirou nele por trás com habilidade aprimorada em inúmeras reinicializações assim que o tempo descongelou. 4 balas, 2 da arma helicoidal, atingiram seu crânio e peito por trás, fazendo o cadáver cair no chão. Golpe crítico. No entanto, o mensageiro ficou sem projéteis para suas armas, forçando-o a jogá-los de lado. Cara de merda rosnou e voou em sua direção, seus braços vermelhos telecinéticos atacando seu pescoço enquanto Tinta Vinky o flanqueava. Ryan abriu o sobretudo, revelando o cinto explosivo em volta do peito. E não o tipo adequado para crianças que a maioria dos loucos usava. Coisas exclusivas para adultos. Nagasaki. Ele gritou, avançando contra a cabeça voadora como um touro em direção a uma vaca no cio. Cara de merda imediatamente interrompeu seu ataque e recuou com medo, deixando-a aberta para o ataque. Ryan deu a ela a experiência facial completa do punho. A manopla a fez bater contra uma parede, os braços vermelhos desaparecendo junto com sua consciência. Estou brincando. Ryan zombou dela. Eu tenho que dizer a palavra segura primeiro, mas ele estava se divertindo muito. Era muito cedo para terminar com uma explosão. Não é teletransporte, disse Cara pálido, jogando mais bolas de sinuca na cabeça de Ryan com incrível habilidade. Mesmo com seu senso de oportunidade aprimorado, o mensageiro precisava de breves intervalos de tempo para evitar tiros na cabeça. Nem Tinta Vinky facilitou sua vida, assediando-o com seus machados. Ele está mexendo com a nossa percepção, nos paralisando. Meu poder não consegue vê-lo claramente. Um azul então, Tinta Vinky respondeu, virando a cabeça para o homem jaguar. Rakshasa, não fique aí parado e chame reforços. O homem-fera soltou um rugido poderoso, tendo se recuperado um pouco dos ferimentos de bala. Ao fazer isso, pequenas criaturas peludas apareceram ao seu redor em um flash de luz violeta. Eles pareciam monstros gremlin fofos com cabelos longos, dentes afiados e olhos adoráveis. Ah, é hora de cometer o genocídio dos goblins. Ryan olhou por baixo do casaco para pegar uma arma nova e atirar em todos eles, mas Cara pálido conseguiu acertar sua mão com uma bola de sinuca, fazendo a arma voar para um canto da sala. Tinta Vinky então tentou decapitar o cronocinético com o braço do machado e, embora errou, cortou um pouco de seu cabelo. Para piorar a situação, os gremlins atacaram Ryan como um bando de ratos raivosos, e seu mestre continuou convocando mais. Arg, os psicopatas haviam se recuperado da surpresa e estavam retomando o controle da luta. Como eles superavam Ryan em um espaço fechado com reforços a caminho, ele teve que resolver isso rapidamente. Tempos desesperadores exigiam medidas desesperadas. Você quer um concurso peludo? Ryan perguntou, tirando sua arma secreta de seu casaco. Eu sei que deveria dizer que não é pessoal, mas adivinhe? Ele apertou o botão da pelúcia. Isso é. E então ele lançou o terror entre seus inimigos. Garota Tinta foi a mais próxima e assim teve a primeira visão da pelúcia. A pelúcia olhou para ela com seus pequenos olhos azuis, a própria imagem da inocência. Seu corpo soltou brilhos violetas, energia inundando seus membros e pelos. A máquina de tinta não entendeu. E então ela explodiu, quando 2 raios laser vermelhos desintegraram seu torso e abriram 2 buracos na parede atrás dela. O resto do seu corpo de tinta desabou em uma poça. Eu te amo, o pelúcia disse com sua voz fofa pré-gravada, seus olhos azuis agora vermelhos carmesim. O brinquedo virou-se para os gremlins e vaporizou-os com um olhar enquanto eles corriam para ele. A sombra que projetava nas paredes não era a de um coelho, mas de algo maior e não deste mundo. Eu te amo muito. Em seguida, correu direto para o Homem-Jaguar em uma velocidade incrível, saltando sobre o surpreso Cycle. Facas surgiram de sua pata minúscula e ele saltou na barriga do psicopata, abrindo um buraco por dentro. Vamos para a Disneylândia, disse enquanto se enterrava dentro do peito de Rakshasa, o jaguar se contorcendo de dor terrível enquanto a pelúcia se movia em seu peito. Ryan ouviu vozes vindas das sombras, vozes que não são deste mundo. Eles falavam em voz baixa, fazendo ameaças de morte numa língua estranha que ele mal conseguia entender. Se tivesse progredido até aqui, o efeito poderia começar a se espalhar para fora do bunker, e só pioraria com o tempo. O que é isso? Cara pálido olhou para o coelho entrando no estômago de seu companheiro de equipe. Não é um coelho, posso ver, algo mais dentro. Nossa, Cara pálido tinha algum tipo de poder sensorial.
Não, não olhe para isso com sua habilidade, Ryan o advertiu. É uma ideia terrível, você não pode lidar com isso porque ele não ouviu e viu. Cara pálido soltou um grito de puro horror, enquanto sua mente confrontava uma verdade tão horrível, que a sanidade restante do psicopata só poderia quebrar. Ele imediatamente pegou um taco de sinuca e atacou Ryan com assassinato em mente. Pare com isso. Eu não posso. Você tem que jogar uma criança nisso primeiro. Ryan zombou dele, esquivando-se por pouco de um golpe direcionado à artéria carótida. Ele não conseguiu encontrar nenhuma abertura, pois o enlouquecido psicose tentou incansavelmente esfaqueá-lo. Quanto mais jovem, melhor. A pelúcia imprimiria no primeiro pré-adolescente que encontrasse seu melhor amigo, mas bem, isso resolveria o problema, causando um novo e ainda mais interessante. O mensageiro parou o tempo, cortou o bastão ao meio com a mão e esfaqueou o cara pálido no olho esquerdo com a ponta. O assassino soltou um grito quando o tempo recomeçou, antes de tentar enfrentar Ryan em um combate corpo a corpo. O mensageiro recuou, mais preocupado com sua própria criação do que com o psicopata. Uma vez liberado, não havia como colocar o gênio de volta na garrafa. A menos que pudesse desligar o interruptor de surpresa, Ryan não teria como controlar aquele coelho assassino. A pelúcia emergiu do cadáver de Rakshasa encharcado de sangue, remodelando seus intestinos em um laço grosso. Em seguida, saltou nas costas de cara pálido antes que ele pudesse reagir, colocou o garrote de órgão em seu pescoço e começou a estrangular o psicopata. O assassino tropeçou enquanto tentava desesperadamente tirar o coelho das costas com falta de ar. Vamos abraçar, disse o pelúcia. Seu pelo branco agora estava manchado de vermelho. Parecia tão feliz e pacífico estrangulando o cara pálido. Eu sou seu amigo. A pior parte é que Ryan não o programou para tal violência. Ele simplesmente adorava matar. Exceto o cara pálido, apenas Sarin ainda estava vivo, mas ela não conseguia manter o gás que compunha seu corpo dentro do traje. Parecia alguém sangrando até a morte, exceto gases em vez de sangue. Sem esperar a chegada de reforços ou a pelúcia voltar sua atenção mortal para ele, Ryan foi em direção ao elevador, chamou e entrou. Havia apenas um outro andar disponível e abaixo. Cara pálido ergueu a mão para Ryan, seus olhos implorando por misericórdia enquanto o pelúcia o sufocava até a morte com uma expressão de felicidade. Por quê? Ele conseguiu dizer, enquanto o mensageiro apertava o botão para baixo. Por quê? Você destruiu meu carro, respondeu Ryan, abandonando o cara pálido para uma morte dolorosa quando as portas do elevador se fecharam. O sistema de transporte desceu vários andares, fazendo Ryan se perguntar até onde foi o bunker, e quão grande ele era. Abrangeu toda a cidade ferrugem? O elevador finalmente chegou ao seu destino e abriu as portas. Ryan entrou em uma câmara subterrânea com grossas paredes de metal preto. No centro da sala, um projetor fornecia uma fonte de luz azul, ao lado de um busto holográfico de Meshon, um velho de 70 anos, pele enrugada, cabelo despenteado e barba branca. Alguém poderia tê-lo confundido com um tipo Gandalf ou Dumbledore, se não fosse pela intensidade fria no olhar do holograma. Duas portas de proteção ficavam em lados opostos desta sala, embora apenas uma estivesse aberta. Os destroços dos robôs quebrados cobriram o chão. Alguns pareciam humanoides de metal preto, equipados com rifles laser, enquanto outros eram drones de assalto volumosos e aracnídeos. Ryan reconheceu os projetos como sendo de Meshon. Muitas dessas máquinas massacraram comunidades inteiras durante as guerras do genoma. Em alguns pontos, o mensageiro notou vestígios de sangue seco e musgo. Os corpos foram deixados sangrando e se decompondo em alguns cantos antes de serem removidos. O Meta claramente travou uma dura batalha pelo chão e apenas se preocupou em remover seus próprios corpos. Eles provavelmente escolheram para os elixires em seu sangue. Alguém aí? Ryan gritou, mas não recebeu resposta. Uma vez confiante de que ninguém iria emboscá-lo, ele examinou a sala, encontrando o mapa do complexo na frente do projetor. Como Ryan se preocupará, a instalação era grande o suficiente para abranger a maior parte de Cidade Ferrugem, embora estivesse localizada tão profundamente abaixo da terra que só poderia ser acessada pela entrada principal. O andar superior que ele acabará de deixar era na verdade os alojamentos e a menor parte do complexo. O resto, muito melhor fortificado, era um labirinto de corredores e salas com nomes preocupantes escritos em bósnio. Laboratório A e B, área de quarentena. Fábrica de nanobots. Instalação de produção de robôs. Armazenamento do exército A, B e C. Centro de manutenção de robôs. Arsenal. Depósito de munições. Campo de testes de armas. Replicador de matéria. Centro de comunicações orbitais. Centro de comando B. Núcleo do reator. Área proibida. Não era um bunker de sobrevivência. Era um centro de produção e pesquisa de armas. Uma das instalações da Meshon. Mesmo a 2 metros de profundidade, aquele megalomaníaco deixou uma bagunça para trás. Se tantos robôs defendiam as áreas menos importantes, então devia haver um exército inteiro armazenado abaixo de Nova Roma. Um exército sem mestre. Um arrepio percorreu a espinha de Ryan quando ele finalmente entendeu o plano da Metagang. Esses bastardos enviaram pessoas para a morte na tentativa de romper as defesas, tudo para acessar o centro de comando. Se eles assumissem o controle dos robôs de Meshon e de quaisquer armas que o gênio tivesse deixado, eles seriam capazes de assumir o controle de Nova Roma, ou pelo menos contestá-la para as outras facções. Inferno, o arsenal por si só daria aos psicopatas um tremendo aumento no poder de fogo. Dedicado a causar o máximo de destruição possível no tempo que lhe restava, Ryan passou pela única porta aberta. Ele caminhou por um corredor alto, notando uma grande janela à sua direita. Ele espiou, observando o que parecia ser uma enfermaria, embora do tipo asilar. A sala claramente enferrujou durante anos, as paredes brancas perderam a cor, embora Ryan tenha notado caixas de suprimentos médicos empilhadas em um canto. 2 pessoas, um homem e uma mulher, estavam amarradas em mesas de operação diferentes. Pelas manchas na pele, eles eram viciados em bliss.
Psicochoque estava ocupado fazendo um roubo cerebral no homem, seu tentáculo de arame enfiado na boca do drogado. A mulher, entretanto, parecia sedada com o olhar vazio. O psicopata levantou a cabeça quando Ryan entrou na enfermaria. Pequeno César. Se ele estava com medo ou surpreso, não demonstrou. Que estranho. Omaiva Moshinderu, Ryan o interrompeu em japonês. O que? Escolha muito pobre de últimas palavras. O mensageiro congelou o tempo, diminuiu a distância entre eles em 10 segundos e deu um soco nele no segundo em que o efeito terminou. A cabeça de Psicochoque explodiu em uma chuva de matéria cerebral e outros fluidos, seus fios se debatendo. O que estava dentro do cativo escapou, os tentáculos caídos no chão como o cadáver de uma lula. Você está bem? Ryan perguntou ao cativo, embora não tenha feito nenhum movimento para remover as amarras, já que a corrida terminaria em algumas horas. O homem respondeu tremendo sem sair do lugar, algo se contorcendo sob a pele. O crânio mudou de formato e os olhos ficaram brancos. Isso é uma coisa de abstinência de drogas? O mensageiro perguntou. Os reflexos de Ryan o salvaram, quando um tentáculo de arame rompeu do peito do homem e quase quebrou seu crânio. O mensageiro recuou, à medida que mais cabos emergiam do corpo, com exceção do crânio, que sofreu uma metamorfose biomecânica. Logo, o monstruoso amálgama de fios pairou sobre a casca do viciado em drogas, olhos frios olhando para Ryan. Tenho que agradecer ao seu pai por isso. Os olhos de Ryan se arregalaram em choque, enquanto ele enfrentava um psicochoque renascido. Quando ele me causou aqueles ferimentos durante nosso último encontro e me mostrou seu verdadeiro poder, me perguntei. E se eu tivesse entendido mal os limites da minha habilidade? Poderia me permitir transcender a própria mortalidade também? Seus tentáculos atacaram a cabeça de Ryan, o mensageiro usando uma breve parada no tempo para saltar em direção a um canto da sala. Posso fazer mais do que ler mentes, disse Psicochoque enquanto continuava seu ataque, jogando a mesa de operação no mensageiro. Ryan se abaixou para se esquivar do projétil que atingiu a parede atrás dele, tentando entender a situação. Posso remodelá-los, religar seus cérebros, transformá-los em recipientes para algo maior. Assuma o controle direto. Cada vez que ele morria, Psicochoque possuía um escravo cujo cérebro ele havia mexido. O mensageiro lembrou-se da batalha no orfanato. Como o psicopata se conectou à força com seu refém e como os médicos notaram suas ondas cerebrais anormais mesmo após a morte do louco. Você tentou fazer isso com uma criança? Ryan percebeu, horrorizado. Qual deles? A resposta assustadora encheu o mensageiro de fúria. Ryan congelou o tempo e deu um soco no rosto desse monstro sem alma com o punho, sem lhe dar nenhuma chance de se defender. Não importa as consequências. Imediatamente após o tempo recomeçar, o segundo cativo começou a passar pela mesma transformação horrível. Ryan poupou-a da miséria com outro soco mortal, enojado. Estou matando você a cada reinicialização agora. O genoma prometeu ao cadáver. Assim que ele descobrisse uma maneira de negar essa habilidade horrível. Foi corrente sanguínea de novo, embora, felizmente, Psicochoque precisasse morrer primeiro para ativar essa habilidade. As semelhanças com seu ponto de salvamento também deixaram Ryan um tanto inquieto e ainda mais determinado a se livrar do maníaco permanentemente. O mensageiro avançou em direção às caixas médicas, abrindo-as para espiar seu conteúdo. Suas suspeitas foram imediatamente confirmadas. Elixires nocautear da Dinamis. Dezenas deles. Se todas as caixas contivessem mais, o número aumentaria para centenas. Ok, isso resolveu tudo. De jeito nenhum roubo dessa magnitude não teria chegado ao noticiário ou causado um ataque retaliatório da Dinamis. Gato Átomo adivinhou corretamente. Alguém dentro da empresa forneceu ao Meta sua solução, armas e informações. Por quê? Fazer com que enfraqueçam os Augusti, mantendo ao mesmo tempo uma negação plausível? Fazer vilões para seus heróis prenderem? Ou estaria o Meta explorando o bunker em nome de seu cliente, em vez de perseguir seus próprios interesses? Quem foi o fornecedor? Henrique? Seu pai, Heitor? Ou alguém que Psicochoque sofreu uma lavagem cerebral com sua habilidade repugnante? Ryan ouviu passos pesados vindos do corredor e saiu rapidamente da enfermaria. Psicochoque e um novo Meta caminhavam no final do corredor, em frente à entrada. O outro psicopata era um colosso de 3,5 metros de altura, um monstro imponente e inteiramente feito de aço enferrujado. A parte superior do corpo era maior que a metade inferior, com os braços ligeiramente mais longos que as pernas. A bandeira dos Estados Unidos estava pintada em seu peito. A criatura parecia mais um tanque humanoide do que um ser humano. Até mesmo o rosto foi substituído por uma máscara que lembrava Ryan de um famoso personagem de Star Wars. Oh Deus, Ryan amava Star Wars, até mesmo as prequelas. Ele estava feliz que o velho mundo acabou antes que alguém pudesse fazer sequências para ganhar dinheiro. Eles teriam sido péssimos. Ele sabia disso profundamente em seus ossos. É inútil, César. Tenho centenas de embarcações por aí. Psicochoque olhou para o enorme psicopata. Frank, mate-o, por favor. Sim, senhor vice-presidente, respondeu ele com voz profunda, tendo que abaixar a cabeça para entrar no corredor. Senhor, vice-presidente? Ryan perguntou. O vice-presidente dos malditos Estados Unidos da América, a maior nação da Terra. O gigante investiu contra Ryan e puta merda, ele foi rápido. Ryan teria morrido sem a parada do tempo. O enorme punho de Frank parando a poucos centímetros de seu rosto. O mensageiro rapidamente se afastou enquanto atirava facas nos olhos do gigante. Quando o tempo recomeçou, o punho de Frank atingiu o chão com força suficiente para sacudir todo o chão, a mão perfurando a liga até o antebraço. Quanto às facas, elas passaram pelos seus olhos. Literalmente. O corpo do psicopata absorveu as facas de metal. Depois do empurrão inicial, os humanos me deixaram entrar. Eles querem isso, César. Explorando a estreiteza do corredor, Psicochoque usou seus tentáculos para se pendurar no teto acima de Frank, movendo-se como uma aranha biomecânica. As pessoas querem ser meus escravos.
O fardo do pensamento da individualidade os oprime. Mas eu entro no cérebro deles, quando removo a confusão e a substituo pela minha vontade. Eles ficam verdadeiramente felizes. No fundo, você também quer. Você é um controle de natalidade vivo. PSY, PSY. Cada palavra que ele falou foi de alguma forma pior que a anterior. Foi preciso muito esforço para fazer Ryan realmente odiar alguém, mas Psicochoque ganhou na loteria. Vou libertar você, César, disse o louco em resposta, Frank conseguindo libertar a mão do buraco que havia feito. Vou libertar você de si mesmo. Você sabe, me matar só será uma solução temporária. Ryan gritou, pegando uma granada debaixo do casaco e jogando-a nos dois. Só a terapia pode ajudá-lo com seus problemas. A granada explodiu bem na frente do rosto de Frank, desencadeando uma explosão poderosa. E aconteceu. Absolutamente nada. O gigante nem sequer vacilou e Psicochoque recuou para trás de seu guarda-costas por segurança. Pior ainda, uma aura carmesim cercou o corpo de Frank, e o psicopata pareceu crescer alguns centímetros mais alto. Pearl Harbor. Frank tremia como se estivesse tendo um episódio de estresse pós-traumático. É Pearl Harbor de novo. Desculpe. Ryan perguntou. Eu nunca vou perdoar os japoneses. Ele rosnou, erguendo os punhos em fúria e batendo no teto, fazendo o corredor tremer. Eu nunca vou perdoá-los. Jamais. Ryan começou a entender por que o chamavam de Frank, o louco. No entanto, se ele conseguisse livrar-se das granadas e absorver o metal, então o mensageiro não teria nada que pudesse derrubar aquele cara. Exceto talvez a bomba atômica, mas obviamente isso encerraria a corrida aqui e agora. Ryan teve que pensar em uma solução, e rápido. As luzes começaram a funcionar mal e pequenos passos ecoaram no corredor. Ryan espiou preocupantemente por cima do ombro. A pelúcia entrou no corredor carregando o couro cabeludo do cara pálido, os olhos brilhando maliciosamente. Capítulo 30. Morde a poeira. Você quer ser meu amigo? As palavras da pelúcia ecoaram pelo corredor, enquanto Ryan se viu preso entre dois monstros. De um lado estava uma abominação implacável contra a natureza e do outro, Frank, o louco. Psicochoque permaneceu em segundo plano, esperando cuidadosamente por uma oportunidade. A pelúcia e Frank trocaram olhares, dois predadores se reconhecendo. A tensão tornou-se palpável, o coelho jogou fora o couro cabeludo de cara pálido enquanto Frank adotava uma postura de luta Krav Maga. Vozes sussurrantes sobrenaturais ecoaram pelo corredor, prometendo doce destruição a todas as criaturas vivas. Atrás de mim, senhor vice-presidente, disse o gigante ao Psicochoque, olhando cautelosamente para o coelho. É uma lebre afegã. Um silêncio tenso se estendeu por vários e agonizantes segundos. Ninguém teve coragem de dar o primeiro passo. As orelhas do pelúcia se voltaram para o psicopata de forma tão ameaçadora, enquanto os dedos de Frank se mexiam. Ryan prendeu a respiração, sabendo que os segundos seguintes decidiriam o destino de toda a corrida. E então tudo começou. O coelho saltou para frente, com as garras estendidas, enquanto Frank soltou um rugido bestial e atacou. Davi versus Golias. Robô contra robô. Homem versus coelho. Desta batalha épica, nada seria dito, pois Ryan fugiu. Percebendo que morreria se fosse pego no fogo cruzado, o mensageiro parou o tempo por 10 segundos. Ele correu em direção a Frank, deslizou no chão entre as pernas do gigante, e então rapidamente se levantou e fugiu para o outro lado do corredor. Eu te amo muito, ele ouviu atrás dele. E o relógio ainda estava parado. Infelizmente, no momento em que o tempo recomeçou, Psicochoque chicoteou Ryan no torso com o braço tentáculo do teto, prendendo-se a ele como uma aranha esperando por sua presa. Graças à droga fúria, Ryan não sentiu a dor, mas ouviu uma de suas costelas quebrar sob a tensão. O golpe o impulsionou ainda mais pelo corredor, iluminado por flashes de luz vermelha. O bunker tremeu quando Frank bateu freneticamente no chão e nas paredes em uma tentativa infrutífera de pegar o coelho. Parece que você é um canhão de vidro, César. Psicochoque refletiu, saltando com seus fios e tentando prender o mensageiro no chão. Você pode se esquivar 1000 vezes, mas só pode tropeçar com certa frequência. Ryan conseguiu rolar para evitar o ataque, rapidamente se levantando e fugindo. Psicochoque o perseguiu, com os dois demônios ficando para trás para lutar. Ryan finalmente saiu do corredor para entrar em outra câmara subterrânea, com lâmpadas embutidas em painéis pretos por todas as paredes. Sangue havia sido derramado recentemente no chão, deixando manchas no metal. 7 tonéis cheios de líquidos coloridos, um para cada elixir, estavam alinhados em uma parede próxima. Ligados a máquinas de aparência estranha, 3 dos containers continham animais mutantes. Ryan lutou para vê-los completamente através do líquido, mas identificou um estranho híbrido de lagarto e cachorro do tamanho de um Doberman no tubo violeta. O laboratório tinha outras 2 portas de proteção, uma aberta e outra fechada. Os tentáculos do Psicochoque se lançaram contra Ryan, que finalmente se recuperou do tempo de espera. O mensageiro se esquivou com um salto para o lado após uma curta parada de 2 segundos. A droga em seu sistema o ajudou a combater a dor da costela quebrada. Isso é tudo que você tem? Ryan provocou Psicochoque enquanto ele e o psicopata se enfrentavam. Acho que é mais fácil com estudantes japonesas? Elegante respondeu a lula de arame, lançando um de seus tentáculos. Desta vez, em vez de se esquivar, Ryan agarrou com as mãos. Com o aumento de força da droga fúria, ele girou sobre si mesmo e jogou Psicochoque contra uma parede próxima. O psicose conseguiu se recuperar, mas rapidamente ficou imóvel. Passos pesados ecoaram perto da porta de proteção aberta, algo enorme entrando no laboratório subterrâneo.
Meu Deus, uma voz brincalhona com um forte sotaque nova-iorquino interrompeu a batalha. O que temos aqui? Uma figura enorme não tão alta e corpulenta quanto Frank, mas próxima, passou pela porta de segurança quebrada. Um psicopata obeso com o poder de transformar sua pele em uma indestrutível liga de carbono negro. Ele já estava transformado quando apareceu. O homem estava fortemente mutado. Seu rosto estava cheio de cicatrizes e possuía dentes proeminentes como os de um hipopótamo. Ele se vestia como um homem dos anos 50, embora suas roupas tivessem buracos fumegantes, provavelmente causados por lasers. E seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de astúcia diabólica e narcisismo maligno. Ele olhou brevemente para Psicochoque, que imediatamente se submeteu sem dizer uma palavra. Grande Adão Mal, disse Ryan dramaticamente, finalmente nos encontramos novamente na gordura. Nossa, temos um novo Mark Twain aqui, o balão vivo zombou dele. Uma inteligência tão afiada. Você deixa Oscar Wilde orgulhoso, rapaz. Ele era o pior tipo de criminoso. Aquele que tem senso de humor. Você está fazendo uma bagunça lá em cima, idiota, disse Adam, mantendo a mão esquerda atrás das costas e a direita exposta. Já faz um tempo que estou olhando para você através de nossas câmeras. Desculpe não ter recebido você pessoalmente, estava ocupado fazendo um trabalho importante. Bem, idiota, agora que nos conhecemos melhor, talvez possamos discutir seu plano para conquistar Nova Roma com um exército de robôs durante o jantar? Adam riu. Você está conectado, ele meditou. Eles estão sempre conectados quando dizem isso. Desculpe, companheiro, você não merece nenhuma exposição minha. Bem, valeu a pena tentar. Espere. Você disse que nos encontraríamos de novo? Ada estalou os dedos. Você é filho do corrente sanguínea. César alguma coisa. César, disse Psicochoque, claramente ansioso para atacar Ryan, mas sabe o suficiente para agradar seu chefe. É esse o motivo de toda essa confusão? Grande Adão Gordo perguntou ao mensageiro, levantando uma sobrancelha enquanto explosões ecoavam pelo corredor próximo. Uma conta para acertar? É notícia velha, cara. Notícias antigas. Foi uma coisa de impulso, na verdade Ryan encolheu os ombros. Bem, seja qual for o caso, quando você invade minha casa e começa a matar todos os meus homens, eu levo isso para o lado pessoal, cara. A viagem acabou, garoto. Oh, bem, eu me diverti. Acho que vou me explodir então. Cara, vamos sobreviver ao seu lindo cinto. Adam sorriu, embora seu sorriso nunca alcançasse seus olhos. Você não vai. Uma luta até a morte, então? Ryan fez alguns trabalhos de pés e boxe de sombra. Estou animado para algumas rodadas. Não haverá uma batalha, garoto. Veja, você está enganado sobre alguma coisa. A mídia me chama de Grande Adão, porque eles não querem encarar o que eu sou, mas meu verdadeiro apelido. Ele sorriu, mostrando 3 fileiras de dentes afiados atrás dos lábios. É Adam, o ogro. Ele revelou sua mão esquerda e Ryan se encolheu. Adam segurava entre os dedos um adolescente espancado e ensanguentado com não mais de 14 anos. Provavelmente algum habitante de Cidade Ferrugem, claramente de ascendência árabe ou turca. O prisioneiro tinha lágrimas de terror no canto dos olhos, implorando a Ryan que o salvasse com seu olhar. E embora eu prefira comer francês, disse Adam com um sorriso malicioso, segurando seu prisioneiro com as 2 mãos como um sanduíche, posso me contentar com um kebab. Ele abriu a boca e se preparou para arrancar a cabeça de seu prisioneiro. O tempo pareceu desacelerar enquanto Ryan pensava freneticamente na situação, e nem mesmo era obra de seu poder. Foi claramente uma armadilha, um golpe cruel para desequilibrá-lo mentalmente. De qualquer forma, o mensageiro já tinha ido longe o suficiente e tentar resgatar o adolescente provavelmente falharia. Ele tinha tudo a perder ao fazer a tentativa, em vez de sacrificar o refém e fugir para explorar mais o bunker. Mas havia alguns limites que Ryan não conseguia ultrapassar, mesmo sem consequências. Depois disso, seria uma ladeira escorregadia. O mensageiro congelou o tempo e atacou Adam, socando a mão do ogro com toda a força. O punho quebrou. Dele mesmo, quero dizer. Os ossos de punho e Ryan quebraram com o impacto. Quando o tempo recomeçou, o mensageiro nem viu o punho de Adam atingir seu peito. Ele apenas ouviu o impacto, junto com suas costelas e coluna quebrando sob o esforço. O golpe não detonou o cinto explosivo, mas fez o mensageiro voar contra o tanque azul. O vidro rachou com o impacto de gotas de líquido caindo do corpo de Ryan. Os efeitos de fúria o pouparam da dor, mas o mensageiro não sentiu mais suas pernas. Ele tossiu sangue, um líquido quente enchendo seu pulmão. Vocês mártires são todos iguais, Adam zombou dele, coçando o cabelo do prisioneiro com o dedo como se fosse um animal de estimação. Eu sabia que você faria isso quando interrompeu sua violência para salvar nossos testadores. Psicochoque, abra seu cérebro antes que ele morra. Quero saber quem mandou o rapaz atrás de nós. Feche os olhos, César, Psicochoque disse com prazer, seus tentáculos girando em volta do pescoço de Ryan e levantando-o acima do solo. É mais fácil quando você desvia o olhar. Este foi o fim. Bem, foi divertido enquanto durou, mesmo que os últimos segundos tenham sido uma droga. Ryan gritou sua palavra de segurança. Jar Jar Binks. O cinto soltou um bip, antes de explodir ele e Psicochoque em uma explosão de fogo. E assim terminaram as férias de Ryan. Ao retornar algumas horas antes, dirigindo-se ao bar da Renesco, o mensageiro sentiu-se como alguém indo para o trabalho no dia seguinte a uma grande farra. Ele se divertiu, mas agora era a hora de levar a sério novamente. Ele deveria fazer outra corrida no Dinamis, aprofundar a conexão meta? Tinha a sensação de que isso entraria em jogo, mesmo que de alguma forma conseguisse varrer a Nifalectar e os seus capangas da face de Nova Roma. No entanto, Ryan só viu uma maneira de matar Psicochoque permanentemente, e a opção era exclusiva de Augusti. O mensageiro já havia progredido bastante nesse caminho e queria ver como essa festa se desenrolaria. E então Ryan se preparou para retornar ao caminho Augusti, até que se lembrou que teria que visitar Lane novamente.
Para manter a sequência dos acontecimentos, ele teria que dizer as mesmas coisas, fazer os mesmos movimentos, passar pelo mesmo desgosto até que se tornasse rotina. Cada sentimento, cada momento especial, esvaziados de sua substância e singularidade. Um antigo vínculo se transformou em uma formalidade. Assim como todo o resto. Ryan estacionou o carro na primeira vaga que encontrou, com as mãos no volante. Ele ficou ali por alguns segundos, tentando organizar seus pensamentos. Ele ativou o Shononoradio, colocou alguns blues post-apocalíptico de fundo. Len, disse o mensageiro de repente. Eu sei que você está ouvindo, baixinha. Me assistindo. Você precisa de alguma forma. Ele não recebeu nenhuma resposta, nenhuma mudança no mundo ao seu redor. Mas Ryan continuou. Você tem uma mesa perto do seu sofá, no seu apartamento submarino. Atualmente você está lendo Karl Marx, Hegel e o livro 20.000 léguas submarinas que encontrou em Veneza. Você os manteve todos esses anos porque é um geek de navios e isso nunca vai mudar. Ryan olhou pela janela para o sol brilhando sobre o Pacífico Mar Mediterrâneo. Ele não conseguia ver ninguém espiando por cima da água. Talvez ela estivesse, talvez não. Eu sei porque eu estava lá. Assim como sei que você dá suprimentos e dinheiro aos órfãos de Cidade Ferrugem e que deseja levá-los para seu complexo no fundo do mar. Antes que você acredite que me teletransportei para lá ou que este é um filme de terror e perseguição, vou lhe contar um segredo. Meu segredo. Ryan inalou e largou a bomba. Len, eu posso viajar no tempo, mentalmente. Não muito longe, mas posso reviver os mesmos acontecimentos continuamente. Bebi o elixir violeta naquele dia fatídico e ele me concedeu esse poder. Do seu ponto de vista, só se passaram 4 anos, mas para mim, já se passaram muitas vidas. Provavelmente sou mais velho do que a maioria dos países agora. Esqueci mais do que você jamais aprenderá. Mas nunca te esqueci. Aqui estava ele, ficando todo piegas e sentimental. Foi tão estranho, como se o mensageiro tivesse descarregado um fardo que pesava sobre seus ombros há dias. Ryan lutou para encontrar suas palavras, já que elas vieram do coração. Ele nunca foi bom nisso, mesmo antes do loop. Eu sei porque você não quer me ver. Você me contou em outra história, agora apagada. Porque eu te machuquei com minha mera presença. Você me odeia pelo que fiz ao seu pai e como eu te lembro dos dias ruins. E eu entendo. Eu entendo. Ainda doía só de lembrar daquela conversa, mas ele entendeu. Eu quero ajudar você, Len. Porque me importo com você. Mas não sei como posso ajudar. Eu nunca fiz. Alguns dizem que devo perseverar, outros que devo deixar você seguir seu próprio destino sem interferir. E eu não quero aprender da melhor maneira, Len. Porque significa passar por inúmeras tentativas e erros. Teremos as mesmas conversas repetidas vezes, você esquecerá tudo e cada momento especial que passarmos se tornará rotina para mim. Você não será um amigo, você será um objetivo. Ainda sem resposta. Eu não quero fazer isso com você, Ryan perseverou. Então, se você estiver ouvindo, e houver alguma chance de fazermos as pazes e encontrarmos uma maneira de contornar essa minha maldição, por favor, me dê um sinal. Se não, vou deixar você em paz. Ainda tomarei medidas para salvar os órfãos de Ada e seu bando, mas você nunca mais terá notícias minhas. Eu irei embora da sua vida, porque senão vai doer muito para nós dois. Ele olhou para trás, para a entrada. Então, por favor, implorou Ryan, por favor, me dê um sinal. Qualquer coisa. Sua testa bateu no volante. Não me deixe sozinho de novo. Segundos, minutos se estendiam, apenas com o barulho dos carros ao seu redor. Não ouvindo resposta, Ryan suspirou, recuperou a compostura e se preparou para atropelar Canibal mais uma vez. Se o mensageiro esperasse mais, ele poderia chegar tarde demais para evitar sua matança. A voz dela saiu do Shononoradio. Encontre-me no orfanato. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.